Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje a gente tem o prazer em receber a doutora Marcela Leão Petersen. Ela é psiquiatra, ela é graduada pela UFPR, ela fez residência em psiquiatria no HC da UFPR, ela tem especialização em terapia cognitiva comportamental pelo IPTC, ela também é formada em MDR pelo Espaço da Mente. Ela é preceptora do Ambulatório de Psicogeriatria do HC. Também é preceptora do Ambulatório de Psicogeriatria e Saúde da Mulher do Hospital de Porto Seguro, né? Marcela, é um prazer em receber você aqui hoje, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre psicofármaco. Marcela, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rosane. Primeiramente, boa noite a todos e a vi carinhas conhecidas, que eu tenho muita saudade. E primeiro eu gostaria de agradecer muito ao IPTC pela iniciativa, primeiramente, parabenizar pela iniciativa de estar ajudando a difundir conhecimento com esse ciclo de palestras que estão sendo muito legais. E agradecer pela oportunidade, pelo espaço da gente conversar sobre um assunto tão importante na nossa prática, independente de, da profissão, da especialização, da especialidade de cada um. Acho que para todos os profissionais que lidam com saúde mental, essa é uma questão do dia a dia. Então, o que eu preciso saber sobre os psicofármacos foi uma ideia pensando justamente essa questão de muitos pacientes e profissionais também terem muitas dúvidas, muito medo, informações distorcidas com relação ao uso de medicações. E a ideia é a gente conseguir difundir esse conhecimento, porque o conhecimento traz uma melhora de adesão ao tratamento, a gente consegue ter melhoria de qualidade de vida, a gente consegue viabilizar resultados muito melhores, permitir que a terapia, por si só, tenha um resultado muito melhor e também traz muita independência e segurança para os indivíduos com relação ao seu próprio tratamento e essa independência de entender, poxa, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Então, essa é a ideia, assim, de a gente trazer conhecimentos práticos. Então, primeiramente, para a gente poder trazer esses conhecimentos práticos, quais que são os objetivos dessa conversa? Primeiro, realizar uma introdução básica à psicofarmacologia, porque eu acho que, apesar de ser um assunto super extenso, muito complexo, eu tentei resumir o máximo possível para a gente ter, assim, um entendimento básico, ok, por que a gente está tratando, como é que funciona basicamente, até para a gente ajudar os pacientes a entenderem, porque eles têm muita dúvida em relação a isso e abordar as principais características das classes de psicofármacos mais utilizados na prática clínica. Fica difícil a gente conseguir abordar todas as classes, porque é um assunto gigantesco, mas vamos tentar abordar as principais questões dos assuntos mais frequentes na prática e os aspectos práticos sobre as medicações por si só. E, por fim, vamos conversar sobre alguns mitos relacionados, mitos que eu acho que todo mundo já escutou, então vai ser muito interessante. Então, primeiramente, a gente fala sobre psicofármacos. O que são psicofármacos, né? Onde é que eles agem? Psicofármacos ou medicações psiquiátricas são aquelas medicações que agem no sistema nervoso central. Ok, mas se eles agem no sistema nervoso central, a gente precisa entender a célula. Qual é a principal célula do sistema nervoso central? O neurônio. Então, aqui nós temos um modelo de neurônio e aqui mais ou menos uma estrutura básica do neurônio. Óbvio que a gente tem vários tipos de neurônio com várias funções, com vários formatos diferentes, com tamanhos diferentes, mas aqui é uma estrutura básica, genérica, de uma célula, nossa célula nervosa, e essa célula nervosa é composta de corpo celular, onde se encontra o núcleo. Aqui nós temos um prolongamento do corpo celular, que é o axônio, e muitas vezes esse axônio pode ser super longo para levar a informação mais longe. E também temos os dendritos, que são essas ramificações, muitas vezes a gente chama de árvore dendrítica, que também é para aumentar essas conexões. E qual é a função do neurônio? Transmitir informação. Basicamente isso. Ele transmite informação. Nós temos dezenas de milhares de neurônios que se comunicam para transmitir determinadas informações. Cada um tem um formato diferente, um tamanho diferente, localizações diferentes e eles têm especialidades diferentes. Eles são
eles acabam se diferenciando para produzir informações diferentes. E aqui nós temos um exemplo de como que essa transmissão de informação ocorre. Nós temos aqui um neurônio. Como é que a transmissão ocorre? Através do impulso elétrico. Ok, nós temos aqui um impulso elétrico que vem aqui, ó, pelo corpo do neurônio. E ele vai passar essa informação para esses outros neurônios aqui. Para esses outros neurônios ou para os neurônios que estão situados em outras regiões. Só que a gente percebe que, primeiro, a gente tem várias possibilidades de comunicação. Pode ser aqui nos dendritos, no corpo celular, no axônio, a gente tem muitas possibilidades de conexões e de transmissão de informação. Então, aqui, se a gente for ampliar, aqui a gente pode ver o exemplo de um... Ampliando aqui, aqui é a maneira pela qual a gente transmite informação de um neurônio para o outro. O neurônio transmite, a ideia é transmitir um impulso nervoso, mas para passar de um neurônio para o outro, a gente não consegue passar um impulso nervoso, o impulso elétrico. A gente não passa o impulso através de eletricidade, a gente passa por via química. E é assim que acontece. A gente vai precisar de diferentes substâncias, ou seja, diferentes neurotransmissores. E aqui eu coloquei vários exemplos dos neurotransmissores, por exemplo, serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina. Estes são os principais neurotransmissores que a gente conversa muito. Existem ainda outros mais também que são importantes, mas essa informação que vem através do impulso elétrico é passada para outra célula, para outro neurônio, através de informação química. E essa informação química é passada através de um mensageiro. O mensageiro é um neurotransmissor. E a gente sabe que a gente tem diferentes mensageiros em diferentes neurônios com diferentes funções, ou seja, que também se ligam a receptores diferentes e agem nesse receptor de uma maneira diferente. Então, nós temos milhares de possibilidades. Nós temos neurônios diferentes, com especialidades diferentes, neurotransmissores diferentes, receptores diferentes, porque para esse neurotransmissor vai ter que agir em algum receptor. E as medicações agem nos receptores. De acordo com as medicações agem nos receptores, a gente vai ter efeitos positivos, negativos, efeitos colaterais diferentes, e a gente vai ativar vias diferentes. Isso aqui a gente vê em nível molecular, né? A gente pensando em nível molecular, o que a gente tem aqui? A gente tem uma via clássica de transmissão de informação, que aqui é a substância A, é passada, esse daqui é um neurônio pré-sináptico, né? Essa ligação, essa transmissão de informação a gente chama de sinapse. Temos um neurônio pré-sináptico que passa essa informação para o neurônio pós-sináptico. Então, aqui, aquelas vesículas de neurotransmissor são liberadas aqui nessa fenda sináptica e vão ligar nos receptores no neurônio pós-sináptico. E daí nós vamos ter a transmissão da informação. Só que a gente tem vários tipos de receptores. E aqui eu coloquei alguns receptores diferentes para a gente entender. Porque a substância vai ter que se encaixar em algum lugar para poder entrar aqui a informação dessa célula. Então, a gente tem o neurotransmissor que se encaixa numa chavezinha aqui e vai transmitir informação. Essa chavezinha, essa fechadura, na verdade, são os receptores. E a gente tem os receptores serotoninérgicos, 5-HT, que vão de 5-HT1A, 1B, 2C, 5-HT6, 5-HT7, os noradrenérgicos, alfa-1 e alfa-2, os mais importantes, os dopaminérgicos, D1, D2, D3, D4, os estaminérgicos e os de acetilcolina, e nós temos vários outros receptores. E, lógico, a gente tem uma imensidão de receptores. Não vou me aprofundar nesses receptores, como é que eles funcionam, como é que a gente vira a chavinha, mas uma coisa é fato. A substância, a medicação, vai agir em diferentes receptores e vai agir de maneiras diferentes nesses receptores. Às vezes vai bloquear o receptor, às vezes vai aumentar a ação desse receptor, aumentar a ação da substância. Então, por mais que a gente tenha receptores diferentes, cada substância pode agir de maneira diferente em cada receptor. Ou seja, a gente tem milhares de possibilidades de ação de cada medicação. Isso é importante a gente conversar, porque para a gente ter essa noção básica, porque a partir daí a gente entende tanto efeito terapêutico quanto os efeitos colaterais. Então, por exemplo, quando a gente usa uma substância, por exemplo, eu usei uma medicação que aumenta a serotonina. Beleza, vai aumentar a serotonina aqui na fenda sináptica,
E, especialmente, por exemplo, um exemplo simples, os antidepressivos e inibidores da recaptação de serotonina. Eles vão se ligar no transportador de serotonina, vai impedir que a célula recapte a serotonina e vai aumentar muito a serotonina na fenda sináptica. Ou seja, a gente vai ter muita informação de serotonina nesse neurônio pós-sináptico. Então, a gente sabe que esse aumento de serotonina é uma das maneiras que a gente consegue entender o funcionamento. Mas esse aumento da serotonina na fenda acontece super rápido. Consequentemente, a gente vai ter, muitas vezes, efeitos colaterais muito rápidos. Mas por que o efeito terapêutico da medicação demora para acontecer? Você só liga ali na chavinha, liga o receptor. Por quê? Porque não é só uma questão de aumentar a serotonina, aumentar a dopamina, diminuir a dopamina, enfim, não é só essa modulação do neurotransmissor. Cada substância é responsável por ativar algumas cascatas dentro da célula. Aqui a gente tem um exemplo aqui nessa imagem, de como uma substância pode desencadear toda uma cascata de mudanças dentro da célula. E essa é uma das teorias pelo qual a gente tem os efeitos terapêuticos. E por que demora tanto para a gente ver efeito terapêutico de muitas medicações? Porque demora para acontecer toda essa cascata dentro da célula, de mudar, a gente diz assim, de mudar a expressão de receptores, às vezes aumenta o número de receptores, às vezes diminui o número de receptores. Então, a medicação faz toda essa alteração a nível molecular. E, consequentemente, isso a gente está vendo no nível de molécula, substância, mas aqui a gente tem um exemplo da risperidona. Trouxe aqui o exemplo da risperidona. A risperidona, está aqui essa molécula da risperidona. A risperidona, a gente tem aqui, digamos, vários pedacinhos da molécula que se ligam a receptores diferentes. Por exemplo, a risperidona tem aqui um pedacinho que se liga nesse receptor 5-HT2A, especialmente no receptor aqui D2, é um antagonista D2, ou seja, bloqueia o efeito dopaminérgico para quê? Para reduzir os efeitos psicóticos, porque a risperidona é um antipsicótico. A gente já vai ver daqui a pouco. Então, a gente sabe que uma substância pode ter várias partezinhas que se ligam a vários receptores diferentes. Por isso que uma substância pode desencadear vários benefícios diferentes e pode desencadear vários efeitos colaterais diferentes, de acordo com o receptor que liga, e não só de acordo com o receptor que liga, mas também em que local do cérebro ele se liga. Por exemplo, a gente pega substâncias, a risperidona, costuma se ligar muito e bloquear os receptores aqui, por exemplo, nas vias dopaminérgicas. Aqui são os exemplos de vias de ação da dopamina. Risperidona se liga muito nessa via aqui, ó, hipotálamo-hipófise. Consequentemente, o que a gente tem quando bloqueia a dopamina nessa via? Aumenta a prolactina. Isso pode gerar a galactorreia, que a gente chama, né? Que é a produção de leite. Ou, se não, pode se ligar em outros locais, por exemplo, aqui nessa região, nessa via que vai da substância negra para o estriado. Quando se liga e bloqueia esses receptores, bloqueia a dopamina nessa via, a gente vai ter sintomas motores. E também a gente tem ações positivas, normalmente quando liga aqui nessas vias que vem aqui da área tegmentar, para o núcleo accumbens, a via mesolímbica, ou nessa outra região que vem da área tegmentar ventral para o córtex pré-frontal dorso lateral, a gente tem alguns outros efeitos, especialmente os efeitos antipsicóticos. Então, assim, resumindo, a gente tem várias substâncias que se ligam em vários receptores. Por exemplo, a gente tem aqui a risperidona, se liga também em receptores alfa-1. O que são esses receptores alfa-1? Resumindo, são aqueles receptores que responsáveis pela hipotensão postural. Então, muitas vezes as pessoas tomam risperidona, levantam, a pressão cai, dá aquela sensação de tontura, por isso que a gente tenta evitar começar a dose alta para os pacientes, para não dar essa sensação assim de queda de pressão muito grande quando o paciente se levanta, para não ter queda, especialmente idosos, começar devagarinho, para quê? Para que não dê essa queda de pressão quando se levanta. Também tem ação em receptores de dopamina, mas especificamente o receptor D2, que é o mais potente para ter essa ação antipsicótica. Então, pensando no nível molecular, aqui a gente tem nível macro, né? Vias e circuitos do nosso cérebro. Então, eu acho que, assim,
em resumo, né? A gente tem substâncias diferentes, medicações diferentes, que se ligam a receptores diferentes, né? Que tem uma ação diferente em cada receptor, a mesma substância pode ter ações diferentes nos receptores diferentes, que vão agir em vias diferentes também, e vão gerar respostas e efeitos colaterais. Acho que é basicamente, assim, resumindo, é assim que a gente tem que pensar em como a substância age no cérebro. E qual que é o propósito de usar a medicação? A gente vê que nos transtornos mentais, essas vias, por exemplo, aqui, via dopaminérgica, digamos assim, na esquizofrenia, algumas vias estão hiperativadas, outras vias estão hipoativadas, na ansiedade, na depressão. É como se essas vias não tivessem equilíbrio, os circuitos estão desequilibrados. E as medicações entram também para trazer um maior equilíbrio nessas vias. Onde tem dopamina demais, a gente reduz, onde tem dopamina de menos, tentar dar uma aumentada. Então, essa que é a meta das medicações. Tentar trazer um equilíbrio para essas vias que estão bem bagunçadas. A gente percebe muitas vezes na ansiedade que, pessoal, todo mundo já ouviu falar em amígdala, né? A gente percebe que tem algumas amígdalas que ficam hiperativadas. Então, a nossa ideia é voltar a fazer com que os circuitos entrem em equilíbrio. Basicamente, eu acho que a ação das medicações, esse era o resuminho básico que eu queria trazer, só para a gente se situar em como as medicações funcionam. E aqui eu trouxe as principais classes de medicações que a gente vê aí na nossa prática no dia a dia. Começando pelos antidepressivos, que são super frequentes. Então, aqui, antidepressivos, a gente tem aqui várias classes de antidepressivos. Quando a gente diz classes de medicações, muitas vezes a gente fica, nossa, mas tudo isso para tratar depressão? Mas ok, antidepressivo não funciona só para tratar a depressão. A princípio, quando a gente começa a ver no surgimento das medicações, a gente começa a perceber que nenhuma medicação surgiu com o intuito, essa medicação vai ser um antidepressivo, vou tratar. Não, muitas vezes as descobertas são ao acaso. Poxa, estava usando a clomipramina, estava usando emipramina, que era para ter uma ação mais de sedação, e de repente percebi que os pacientes começavam a melhorar o humor. Opa, então nós temos uma ação antidepressiva, e assim que muitas substâncias foram surgindo, né? Então, quando a gente fala antidepressivo, é o geral, a gente vai dizer assim, é a classe dos antidepressivos, mas atualmente já tem tem certa polêmica, assim, não vamos falar antidepressivo, vamos nos dirigir a substâncias de acordo com como elas agem no cérebro. Nós temos aqui inibidores da recaptação de serotonina. Mas daí, para a gente começar a explicar isso para o paciente, poxa, vou ter que explicar toda essa via como funciona. Então, na prática, fica muito mais fácil a gente falar, olha, é o antidepressivo, mas também explicar que cada antidepressivo e cada classe funciona para vários transtornos diferentes. Por exemplo, uma das primeiras classes de antidepressivos que surgiu foram os tricíclicos, que são a amitriptilina, nortriptilina, doxepina, imipramina, clomipramina, entre outros. Essa classe de medicação, ela é utilizada para depressão, com certeza, para transtornos de ansiedade, para indução do sono, para dor neuropática. Então, a gente tem várias ações dessas substâncias. A nortriptilina e a amitriptilina, especialmente no tratamento da dor, a nortriptilina para prevenção de enxaqueca. Então, a gente tem várias utilidades para essas medicações. Então, basicamente, por que é tricíclico? Porque a gente vai ver a estrutura da molécula, a gente percebe que são 3 anéis ali. A molécula tem 3 anéis nessa molécula. Mas o que é importante a gente saber? Que são medicações muito eficazes, funcionam super bem para depressão, mas observem aqui, eles funcionam inibindo os transportadores de noradrenalina e serotonina, ou seja, eles aumentam a noradrenalina e a serotonina na fenda sináptica. A gente tem bastante ação de serotonina, bastante ação de noradrenalina, que daí que vem os efeitos antidepressivos positivos, beleza, 5-HT2 se ligam também nos receptores 5-HT2A, 5-HT2C, legal, isso muitas vezes modula e ajuda a melhorar esse efeito antidepressivo, porém, são moléculas meio promíscuas, se ligam em muitos outros receptores. E daí a gente até deixei destacado aqui, se liga no receptor estaminérgico, que dá sonolência e ganho de peso, se liga em receptor alfa-1 que também dá aquela hipotensão postural, que dá esses efeitos cardiovasculares, e se liga também a canais de sódio. Por isso que os tricíclicos, quando a pessoa tem uma doença cardíaca, a gente evita usar,
porque agindo nesses canais de sódio pode gerar arritmia e acaba sendo muito arriscado, porque altera a função do coração. E também liga aos receptores muscarínicos, né, que são receptores M1 de acetilcolina. Perceba que, poxa, a gente tem uma amitriptilina, uma substância. Olha em quantos receptores que se ligam, e por isso que a gente tem tantos efeitos colaterais diferentes numa única medicação. Ah, mas vai dar esses efeitos colaterais para todo mundo? Não, obviamente que não. E vale a pena a gente destacar que quando a gente fala em efeitos colaterais, a gente sempre pensa em estatística, né? Em proporção. Não vai dar efeito colateral para todo mundo. Cada um reage de uma maneira diferente, cada um tem uma genética diferente, então as substâncias se comportam diferente nos organismos diferentes, né? Mas quando a gente fala aqui em efeitos colaterais, a gente está falando em aumento de chance de efeitos colaterais X. Então, os tricíclicos são muito bons, têm muitas utilidades? Com certeza. Porém, são difíceis de tolerar, porque olha só quanto efeito colateral a gente pode ter numa única medicação. Mas tem pessoas que se adaptam super bem, a gente começa devagarinho, dose baixinha, ótimo, porque são medicações muito eficazes. Em contrapartida, acho que assim, até para vir como dar uma refrescada e possibilitar mais tratamentos, começaram a surgir os inibidores da recaptação de serotonina, que são os famosos que todo mundo conhece, sertralina, fluoxetina, estalopram, paroxetina, fluvoxamina. São medicações que têm como principal ação a inibição do transportador de serotonina. Então, a gente pensa que a gente tem ali serotonina na fenda sináptica, a gente inibe o transportador, ou seja, aquele neurônio diminui a reabsorção, porque o que a gente faz com os neurotransmissores? Muitas vezes eles se ligam ali até deixa eu voltar aqui neste exemplo aqui. Eles se ligam aqui, o neurotransmissor, aqui as vesículas, ele se liga aqui no receptor, tá, mas daí ele fica solto aqui na fenda sináptica, o que acontece? O neurônio acaba reabsorvendo para reutilizar esse neurotransmissor. Qual que é a função dos inibidores da recaptação de serotonina? Bloqueia aqui o transportador de serotonina, ou seja, a célula para de reabsorver a serotonina e deixa um aumento muito grande de serotonina na fenda sináptica. E, consequentemente, essa serotonina se liga muito mais nos receptores do próximo neurônio. Então, dessa forma, a gente tem um aumento da ação da serotonina. Então, o efeito positivo dessa classe de medicação se dá basicamente pela inibição desse transportador, porém, a gente sabe que cada uma dessas medicações também é diferente entre si, e eles, secundariamente, se ligam também a outros receptores. E por isso que a gente tem efeitos colaterais diferentes e a gente tem ações positivas diferentes também. Exemplo, nós temos aqui estalopram. O estalopram é uma das medicações inibidora da recaptação de serotonina, acho que mais puras que a gente tem. Aparentemente, a ação dele decorre basicamente da inibição desse transportador. Mas a gente tem o citalopram, que, digamos assim, seria uma versão anterior ao escitalopram, que também tem ação H1. A ação H1 acaba dando um pouco de sonolência. Por isso que o citalopram as pessoas tomam mais à noite. A fluoxetina. A fluoxetina, ok, também inibe recaptação de serotonina, mas ela também se liga nesse receptor 5-HT2C, e, consequentemente, esse 5-HT2C, ele tem um efeito ativador. Por isso que, quando as pessoas acabam utilizando fluoxetina, começam numa dose mais alta, às vezes aumenta um pouco a ansiedade no começo do uso. Porque a pessoa pode ter insônia, fica mais ativa durante o dia, tem mais energia, mas, para quem é excessivamente ansioso, se você começar com uma dose alta, vai aumentar a ansiedade também. Então, a dica é sempre começar com uma dose baixinha de fluoxetina, para não dar essa ativação toda. E a mesma coisa a sertralina. A sertralina também se liga, também inibe, tem uma ação dopaminérgica também, no transportador de dopamina, e essa ação dopaminérgica acaba sendo um pouco ativadora também. Por isso que fluoxetina e sertralina, normalmente a gente prescreve pela manhã. Por quê? Porque elas são mais ativadoras. E elas mais comumente dão insônia. Ah, mas todo mundo vai ter insônia? Não. Tem pessoas que tomam de manhã, tomam à noite, tanto faz, não muda nada com relação ao sono. Daí vem essas variabilidades individuais. Algumas pessoas talvez se liguem mais em 5-HT2C e dá mais essa ativação, mas
vários pacientes usando fluoxetina e sertralina à noite e se queixando de sonolência. Então, nós temos aí essas variabilidades. Mas, de uma maneira geral, se a gente for pensar, pensando em estatística, a maioria dos pacientes vão ficar mais ativados com a sertralina e a fluoxetina. Até por isso que muitas vezes é uma coisa que a gente vai falar para frente, a gente usa muito até para perda de peso, por ter essa questão ativadora, diminuir bastante o apetite nas 6 primeiras semanas, também por conta da ligação nesses receptores. E a sertralina também se liga mais a um receptor diferente, que é o sigma-1, que tem uma ação para ansiedade muito boa e para depressão psicótica também. Então, assim, a gente sabe que cada medicação tem algumas características diferentes que muitas vezes fazem a gente escolher uma ao invés da outra. Pensando também na paroxetina. Paroxetina é a mais complicadinha, porque ela se liga a mais receptores diferentes e receptores que dão muitos efeitos colaterais. Por exemplo, a receptora aqui da óxido nítrico sintetase, que gera muita disfunção sexual. Por isso que dos inibidores da recaptação de serotonina, a paroxetina é que dá mais disfunção sexual. Se o paciente se queixa, tem muita essa queixa, a gente vai evitar a paroxetina. Agora, se o paciente tem ejaculação precoce, opa, talvez a paroxetina tenha uma boa utilidade. Então, a gente vai usar o efeito colateral da medicação a favor do paciente. E, lógico, a gente também tem ação aqui no transportador, uma ação muito menor no transportador de noradrenalina e no receptor aqui M1, que é de acetilcolina. Por isso que, muitas vezes, assim, a gente tem mais efeitos colaterais com a paroxetina, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma ação muito boa para a ansiedade. Então, assim, prós e contras de cada medicação. E a fluvoxamina, que além de inibir a recaptação de serotonina, tem ação em sigma-1 também, como a sertralina, e talvez por isso que tem essa propaganda tão grande nos transtornos de ansiedade, especialmente nos transtornos relacionados, que geram muita ansiedade, como o transtorno obsessivo compulsivo. Tem uma ação muito importante, e na depressão psicótica também, assim como a sertralina. Elas têm uma ação muito boa nesses casos. Por isso que muitas vezes a gente acaba escolhendo essas medicações ao invés de outras. Então, quando a gente pensa em SRS, né, que são essa classe de medicação, a gente pensa em muitas utilidades, mas especificamente muitas utilidades, por exemplo, quadros depressivos, inclusive depressão psicótica, quadros ansiosos, transtorno de pânico, ansiedade generalizada, toque, transtornos alimentares. A fluoxetina é uma das poucas medicações aprovadas pela FDA nos Estados Unidos como medicação antibulímica. Enfim, para diversos outros transtornos, a gente pode fazer uma listinha aí, mas a gente tem muitas utilidades. E daí, na sequência, é legal a gente ter várias possibilidades, porque cada pessoa, por mais que eu tenho depressão, eu também, mas cada um tem características diferentes. E daí surgiram os duais, que são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. E esse acréscimo aqui de recaptação de noradrenalina ajudou muito, especialmente nos sintomas dolorosos. Por isso que a duloxetina os reumatologistas prescrevem para todo mundo. Por quê? Porque tem uma ação para dor muito boa. Mas a venlafaxina e a desvenlafaxina também tem essa ação. Mas a duloxetina, muitas vezes, em doses mais baixas, a gente já consegue ter uma ação maior. E também tem essa ação de, muitas vezes, aumentar levemente a dopamina, especificamente no córtex pré-frontal. Nossa, mas tão específico assim? Sim, por isso que muitas vezes dá um pouco mais de energia, dá mais disposição. São medicações, assim, que muitas vezes para depressões muito graves, e quando a gente precisa de uma potência maior, mais rápida, a gente acaba utilizando. Mas especialmente para queixas dolorosas e queixas cognitivas. Até por essa ação de dopamina no córtex pré-frontal, que seria essa região da onde vem todo esse efeito cognitivo, né, de raciocínio. Essas medicações com ação de noradrenalina e serotonina têm uma ação muito boa. E aqui eu trouxe outras classes também, e, lógico, falando em utilidade dessas medicações, transtornos de ansiedade, com certeza, transtornos dolorosos também. A gente vê muito o uso da desvenlafaxina, que todo mundo conhece como Pristic.
a gente vê muito uso para aqueles sintomas dos fogachos, né? Os calorões da menopausa. Porque parece que a desvenlafaxina especificamente tem ações nesses sintomas vasomotores, que é dar esse calorão e sudorese. Então, ela tem uma ação muito boa nesses sintomas também. Outras medicações que têm ações um pouco diferentes. Nós temos aqui bupropiona. A bupropiona não age em serotonina, ela age em noradrenalina e dopamina. E aí, por isso que é interessante, assim, a gente começa a perceber que, poxa, a bupropiona não é a melhor medicação para ansiedade. Definitivamente não é. Porque muitas vezes ela aumenta a ansiedade. Por quê? Porque ela tem ação em dopamina. Por exemplo, quem tem transtorno de pânico, você tem transtorno de pânico, você passa uma bupropiona, pode ser que piore muito esse transtorno de pânico, os transtornos ansiosos de uma maneira geral, porque a substância que tem maior ação para a ansiedade é a serotonina, e a bupropiona não age em serotonina. Muitas vezes o que a gente faz é usar a bupropiona como associação. Ah, nossa, a ansiedade está bem controlada, mas ainda está faltando um pouco de ânimo, está faltando energia, está faltando sono, preciso perder peso, que a bupropiona dá uma ajudada em reduzir o apetite também. Então, quando a gente precisa de umas ações um pouco diferentes, por exemplo, você associar o escitalopram, que tem ação basicamente em serotonina, com a bupropiona, que é noradrenalina e dopamina, é uma associação muito positiva, porque você tem um controle de ansiedade muito bom do escitalopram e tem essas outras ações mais em efeitos cognitivos e em ativação da bupropiona. Então, a gente também tem essa possibilidade de associação. Assim como a mirtazapina e a trazodona são medicações que a gente também usa bastante em associação. A mirtazapina é uma medicação que também age em serotonina, especialmente aqui no receptor 5-HT2A e 2B e 5-HT3, mas também age no receptor H1, ou seja, a mirtazapina dá sono. Sim, a gente usa muito mirtazapina para quem precisa melhorar a questão de peso. Aquele idosinho que está perdendo muito peso, sim, a gente pode utilizar para quem tem muita perda de peso. Insônia é muito importante, ajuda bastante. E a trazodona também tem ação nos receptores de histamina, ou seja, também vai ajudar bastante no sono. E, lógico, cada medicação a gente sabe que sempre depende da dose. Por exemplo, a trazodona. A trazodona em doses super baixas não tem muita ação de aumentar a serotonina. Em doses bem baixinhas, por exemplo, o famoso Donarém, que o pessoal conhece, na dose mínima de 25, 50 miligramas, ele tem ação só em receptor estaminérgico. Por isso que a gente usa só para o sono. Se a gente quer uma ação antidepressiva e para ansiedade, a gente vai precisar aumentar essa dose. E outro detalhe que eles têm ações também, muitas vezes, esses três, bupropiona, mirtazapina e trazodona, de combater alguns efeitos colaterais das outras medicações, especialmente relacionado à disfunção sexual aqui da paroxetina. Então, às vezes, não é o mais interessante a gente ficar usando uma medicação para combater efeito colateral de outra, com certeza não. Mas é interessante a gente tentar usar o mínimo de medicação possível para não ficar essa mistura, esse monte de interação de medicação. Mas, dependendo da situação, a gente pode utilizar esses recursos sim. Então, aqui eu trouxe um resumo de como uma classe simples, antidepressivos. Olha quanta utilidade a gente tem. E mirtazapina, trazodona a gente usa muito para o sono. A bupropiona para parar de fumar. A gente usa muito para cessar o cigarro, até porque ele tem essa ação em dopamina, muitas vezes acaba compensando aquela questão de fissura e da baixa ativação dopaminérgica que você ficar sem a medicação causa. Então, a bupropiona tem evidências boas de ajudar na redução e cessar o cigarro. Partes práticas. Então, aqui, o que nós temos de questões, aspectos práticos? Até trouxe aqui questões que todo mundo tem dúvida. Qual o horário que eu vou tomar? Poxa, então a gente já conversou, né? Por que algumas medicações eu tomo de manhã, outras eu tomo à noite, e tem pacientes que tomam de manhã, tomam um de manhã e tomam outro à noite e tá tudo bem. Porque primeiro a gente tem essa questão das particularidades. Tricíclicos, mirtazapina e trazodona dão muita sonolência. Então, a gente vai preferencialmente tomar à noite. Muitas vezes, se a pessoa está com muito sonolenta durante o dia, talvez essa pessoa esteja usando medicação durante o dia. Então, vale a pena a gente ficar alerta. Poxa, mas está tomando que medicação durante o dia? Eu estou tomando paroxetina durante o dia.
Você já tentou tomar à noite? A gente pode orientar o paciente a trocar o horário da medicação, não tem problema. Hoje eu tomei de manhã, amanhã eu vou tomar à noite. Não tem problema, é até uma boa ideia, porque muitas vezes o paciente fica ali sonolento durante o dia. Ai, detestei a medicação, não está funcionando. Mas a situação mais simples era, vamos tentar trocar o horário da medicação, que muitas vezes já resolve. Tem outras pessoas que, por exemplo, acabam tomando na hora do almoço. Ai, se eu tomo à noite, eu fico com muito sono ainda durante o dia. Se eu tomo de manhã, eu fico com sono de manhã. Ah, vou tomar depois do almoço. Perfeito, pode tomar depois do almoço? Pode, porque o importante é regularidade da tomada da medicação, porque ele só faz efeito a longo prazo. Lógico, daí nós temos essa particularidade da mirtazapina e da trazodona. Essas duas medicações específicas, eu posso tomar só quando eu tiver insônia? Pode. Então, depende do efeito que você quer com a mirtazapina e a trazodona. Se você está usando a mirtazapina e a trazodona como antidepressivo, você vai estar usando em dose muito mais alta e você vai ter que tomar todos os dias. Se você está usando ela com dose bem baixinha, só para ser sedativo, ajudar a dar uma melhorada no sono normalizou, posso parar de usar? Pode. Se é para combater algum efeito colateral, daí você vai ter que usar todos os dias também. Então, quando a gente pensa assim, qual é a regularidade da medicação, eu tenho que pensar em qual é o objetivo que eu tenho com a medicação. Se eu estou usando um tricíclico lá, amitriptilina, nortriptilina para dor, vou ter que usar todos os dias. Para ansiedade, depressão, vou ter que usar todos os dias. Mas eu estou usando a amitriptilina para o sono. Eventualmente, se meu sono melhorou, posso parar, não tem problema. Quantas vezes ao dia? Daí vem algumas questões específicas de, poxa, em geral a gente toma uma vez só ao dia. A não ser que a pessoa seja uma metabolizadora muito rápida, que comece a medicação, já é metabolizada super rápido e já é eliminada do organismo com muita rapidez, mas esses são casos muito raros. Então, em geral, a gente não tem muito benefício de ficar tomando várias vezes ao dia, porque dificulta a adesão ao tratamento, muitas vezes dá mais efeito colateral. Tem pessoas que se queixam, tô tomando a fluoxetina da unidade de saúde. E a gente sabe que a fluoxetina da unidade de saúde dá muito efeito gástrico. Posso tomar um de manhã e uma hora do almoço? Pode, não tem problema. Se não afeta o sono à noite, não tem problema. Mas muitas vezes a gente utiliza esse recurso para diminuir essa sensação gástrica. Até porque a gente sabe que tem pessoas que dependem da medicação que pega no SUS, né? Então a gente acaba usando estratégias para conseguir ficar mais fácil de tolerar esses efeitos colaterais. Ou a gente troca a marca da medicação. Se puder comprar, a gente tem medicações, porque muitas vezes os efeitos colaterais dependem também do veículo, não é só a substância em si. O comprimido vem com muitas coisas dentro, não só a paroxetina, por exemplo, não só a fluoxetina. Vem com outras, com substâncias, com o veículo, vem com a cápsula ou com essa substância que forma o comprimido, e muitas vezes é isso que dá os efeitos colaterais. Muitas vezes é aí que tem lactose, que pode piorar um pouco a intolerância à lactose. Então, trocar de marca vale a pena? Vale. Até porque a gente sabe que cada marca, cada substância é diferente. Às vezes a gente tem pessoas que, nossa, mas parece que me deu mais efeito colateral, não está funcionando direito. Você trocou de marca? Sempre perguntem para o paciente, você trocou de marca? Ai, troquei. Pode ser essa a causa. Então, pensando sempre em objetivo da medicação, daí a gente pensa quantas vezes ao dia, em geral, uma vez ao dia, até porque dependendo dos efeitos colaterais, você vai deixar o efeito colateral o dia inteiro. Tem muitas medicações que a gente passa a noite para a pessoa tomar, dormir e pular essa parte de efeitos colaterais. Então, temos essa possibilidade também. Mas ali, quando a gente pensa nos duais, ali, a venlafaxina, a duloxetina, em geral a gente prescreve pela manhã, porque elas são mais ativadoras. A bupropiona sempre pela manhã, à noite ela vai dar bastante insônia. Mirtazapina e trazodona à noite. E dos inibidores da recaptação de serotonina, em uma variedade muito grande. Tem gente que toma sertralina de manhã, tem gente que toma sertralina à noite. O importante é sempre orientar. Tá atrapalhando o sono? Nossa, tá me dando insônia. Troca o horário. Troca para de manhã, para depois do almoço. Faça esses testes. Porque o importante é você tomar sempre no mesmo horário, para você ter essa regularidade. Efeitos colaterais. A gente sabe que, até conversando ali sobre ação em cada receptor, a gente conseguiu ter uma noção de efeitos colaterais. Mas tricíclicos. Sonolência, ganho de peso, boca seca, e muitas vezes é muita sonolência mesmo. Quando a gente aumenta muito a dose, os efeitos vão piorando bastante. Até constipação.
porque dá uma boa ressecada, ressecar os olhos, ressecar a boca. Inibidores da recaptação de serotonina, especialmente a sertralina pode dar diarreia no início, o que para algumas pessoas é muito positivo, para quem é mais constipado, a gente usa também esse efeito positivo. E a gente tem que cuidar, sempre começar a dose baixinha, para não ter aquele aumento de ansiedade no começo. Mas, especialmente, essa questão de insônia, essas medicações muito ativadoras, por exemplo, duloxetina, venlafaxina podem dar insônia, bupropiona pode dar insônia, não só insônia, como dor de cabeça e irritabilidade. Então, assim, bupropiona, perda de peso, um efeito colateral, perda de apetite, né? Muitas vezes pode dar dor de cabeça. Para quem já tem enxaqueca, às vezes piora. Então, todas as vezes que a gente pensa em bupropiona, pode usar? Pode, a gente só tem que monitorar. Vai aumentar a dor de cabeça? Vai perder muito apetite? Para quem já é muito magrinho e não pode perder peso, opa, vale a pena a gente pesar. Será que vale a pena correr o risco de perder mais peso? E irritabilidade. As formulações de liberação mais prolongada dão menos irritabilidade, porque você não tem aquele pico de ação de dopamina e noradrenalina. Então, às vezes, a gente troca também a fórmula para liberação mais prolongada para evitar os efeitos colaterais. E a grande questão que não quer calar, que todo mundo tem dúvida, mas por quanto tempo que eu vou usar? E essa é uma pergunta bem difícil de responder. Por quê? Porque vai depender do que você está tratando. Então, até a gente vai comentar ali mais para frente com relação aos mitos, mas o que eu estou tratando? Estou tratando ansiedade, depressão, transtorno bipolar, estou tratando dor. Muitas vezes, quando eu penso em tratamento de enxaqueca, estou tomando nortriptilina, que é um tricíclico, estou tomando para prevenir enxaqueca. Vou ter que tomar para o resto da vida? Não. Às vezes a gente faz uma manutenção, um tempo aí, 1 ano mais ou menos, e a gente pode tentar tirar, porque às vezes é o suficiente para prevenir de ter novas crises de enxaqueca. Eu estou usando como antidepressivo? Ok. Eu estou no primeiro quadro depressivo, eu estou no segundo quadro, a pessoa já teve vários quadros depressivos na vida. Cada caso a gente avalia de uma maneira diferente. Normalmente, para o primeiro quadro depressivo, a gente tem uma média de 1 ano de manutenção da medicação. Mas daí, ok, manutenção da medicação. Não é comecei a usar, fiquei 1 ano, acabou. Não. Comecei a usar a medicação, me adaptei, melhorei 100%. A gente sempre almeja a remissão dos sintomas. O que é a remissão dos sintomas? Melhorei 100%. Olha, melhorei tudo que dava para melhorar. Associei terapia, tá ok, tá muito legal, tô super bem. A partir daí, eu conto 1 ano de manutenção. Porque nós temos sempre essa meta de não cronificar as doenças. Se eu não trato, eu cronifico. Se eu trato errado, eu cronifico. Se a pessoa, assim, eu tratei pela metade, por exemplo, eu melhorei 50%, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então, a gente tem que melhorar essa medicação. Porque a gente tem que melhorar o 100%, senão a gente cronifica a doença. E você usar por um tempo muito curto também gera mais recorrência dos sintomas. Então, a gente tem que ter uma melhora completa, um tempo adequado de uso, para daí fazer uma retirada lenta e observar se vai ter retorno dos sintomas. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que têm quadros leves, mas por algum motivo, muitas vezes até motivos genéticos, poxa, todo mundo na minha família trata depressão. Tá todo mundo bem, só que todo mundo toma medicação pro resto da vida. Pode ser que, nesse caso, a pessoa vai ter que tomar medicação pro resto da vida? Até pode ser que sim, mas é sempre muito válido tentar retirar a medicação. Mas a gente sabe que, dependendo de cada quadro, a gente tem um tempo de uso diferente. Para perda de peso, ok, quanto tempo eu uso para perda de peso? Se eu estou usando a bupropiona, por exemplo. Para perda de peso, no mínimo 4 meses. A gente não vai ter uma perda de peso muito significativa em menos de 4 meses. Então, até para reavaliar, a gente não reavalia o peso antes de 4 meses. Lógico, nutricionista e tudo mais vão reavaliando com muita frequência, mas a gente considera mesmo pelo menos depois de 4 meses, porque em pouquíssimo tempo a gente não vai ver muita diferença, né? Acho que de aspectos práticos, até das dúvidas que me enviaram foi especialmente com relação ao horário de tomada. Então, uma das coisas assim que podem ficar até mais tranquilos, posso mudar o horário da medicação? Pode. O importante é você estar dormindo bem, estar se adaptando bem com os efeitos colaterais, então a gente tem essa liberdade para tentar horários diferentes.
E algumas pessoas, em determinados quadros, às vezes precisam tomar 2 vezes ao dia, mas daí são quadros bem específicos, né? Ah, e com ou sem refeição. Em geral, antidepressivo, a gente sempre orienta a comer alguma coisinha antes para não dar muito efeito gástrico, né? Diferente das medicações para tireoide, por exemplo, a gente não precisa tomar em jejum. Bem pelo contrário. A gente até come alguma coisa antes para não dar tanto efeito gástrico, dor de estômago, náusea. Porque muitas vezes, até esqueci de mencionar, né? Inibidores da recaptação de serotonina e os duais, essas medicações que têm muita ação em serotonina, podem dar náusea no começo. Por isso que a gente começa dose baixinha, vai aumentando aos pouquinhos, toma depois de comer alguma coisa para evitar esse efeito colateral. Bom, eu acho que de antidepressivos, ok. Uma classe que a gente vai ver muita gente usando cada vez mais. E antipsicóticos. Poxa vida, antipsicótico, meu Deus do céu, antipsicótico quer dizer que a pessoa é louca, que ela está estudando vozes, que ela está vendo coisas. Opa, não é bem assim. A gente também utiliza antipsicóticos em várias situações. Então, assim, a princípio, os antipsicóticos surgiram, o primeiro antipsicótico foi a clorpromazina, que a gente tem aqui, os antipsicóticos típicos, né, convencionais, que a gente chama. Mas qual foi a ideia da clorpromazina? Não era ser antipsicótico, diminuir a agitação, diminuir os efeitos de delírios, alucinações dos pacientes. Era para ser usado em anestesia, para ter um efeito antistamínico. Porque a clorpromazina tem efeito antistamínico. Era para melhorar o pós-anestésico. Só que eles começaram a perceber que, poxa, os pacientes agitados que usam clorpromazina estão melhorando muito. Será que a gente não pode usar para esses pacientes que têm muita alucinação, delírio? E eles começaram a perceber que, opa, está funcionando. Então, assim, os antipsicóticos, o primeiro que surgiu foi a clorpromazina. Na sequência, vieram algumas medicações mais potentes, como o haloperidol, que é um antipsicótico convencional, assim, que a gente chama de primeira geração, né? Que foram os mais antigos, que são muito potentes. Qual é a característica do haloperidol, por exemplo? O haloperidol, sulfentixol, são medicações que a gente conhece o haloperidol como aldol, né? Ele é um inibidor muito potente de D2, ou seja, ele melhora muito os sintomas psicóticos. Porém, a característica em comum dessas medicações antipsicóticas típicas, né, convencionais, é que eles bloqueiam os receptores de dopamina meio que da mesma forma em todas as vias dopaminérgicas, ou seja, a gente tem muito efeito colateral. A gente viu até antes essa questão, assim, quais efeitos colaterais? Sintomas motores, a pessoa tem um parkinsonismo, que a gente diz, são tremores parecidos com Parkinson, ou a discinesia tardia, com o uso crônico da medicação, assim, o paciente está usando a vida toda, depois quando fica idoso, começa com os movimentos involuntários, por exemplo, de boca, de pescoço, começa meio com umas mastigações, a língua para fora. Lógico, a estatística é pequena, são mais raros, só que quando acontecem, são muito ruins. Então, assim, essa classe de medicação tem muito mais risco de dar efeitos colaterais muito, muito piores, muito mais difíceis de tolerar. Então, a gente percebe que, ok, no começo a gente só tinha os típicos, né? Que davam muito efeito colateral. E eu acho que é por isso que as pessoas ficam muito com esse preconceito dos antipsicóticos, porque ficou na memória aquelas pessoas antigas que utilizavam os antipsicóticos mais antigos, que tinham muita sedação, porque a clorpromazina, que é o Ampliqtil, a levomepromazina, que é o Nelsine, eles dão muito sono. Derrubam, muito sono mesmo. Então as pessoas ficam com aquele trauma de que, nossa, não, vou tomar essa medicação, vou dormir o dia inteiro. Sim, eles, tanto a clorpromazina quanto o Nelsine, dão muito sono. Por isso que são medicações que a gente usa em situações mais específicas, especialmente quando o sono é um efeito que a gente precisa. Então, mas de qualquer forma, devido aos efeitos colaterais, especialmente os efeitos a longo prazo, especialmente a gente pensa assim, no uso de doses mais altas, a gente tem muito retardo psicomotor, retardo assim, da pessoa ficar meio lentificada. Ai, demora para falar, demora para pensar, demora para fazer as coisas, aquela piora do raciocínio, uma indiferença afetiva, a pessoa fica, o pessoal chama, ficou meio embotado. O que é ficar meio embotado? É ficar com essa indiferença afetiva. Isso não é só um efeito colateral da esquizofrenia, mas também pode ser um efeito colateral dessas medicações. Então, assim, essa classe de medicação, além de dar muito sintoma motor
e aumento de prolactina também, poxa, olha quanto efeito colateral, olha como é difícil tolerar essas medicações. Então, atualmente, a gente sempre tenta os atípicos, né, o de segunda geração. Por quê? Qual é a diferença? Os atípicos vieram para agir de maneira diferente para a gente evitar esses efeitos colaterais. Então, a diferença dos de primeira geração e de segunda geração aqui, e muitas vezes a gente fala que tem alguns até de terceira geração, são justamente fugir desses efeitos colaterais que são tão desconfortáveis. Especialmente os efeitos motores, que é esses tremores, esse parkinsonismo, o aumento da prolactina. Por quê? Porque eles agem de maneira diferente nas vias de dopamina. Se for pensar, o haloperidol bloqueou a dopamina igual no cérebro todo. Um monte de efeito colateral. Mas daí você pega a clozapina, ela bloqueia diferente. Ela tem um monte de efeito colateral também, mas ela bloqueia de uma maneira diferente. Ela não dá quase sintoma motor. A clozapina é muito bom para quem tem, especialmente para quem tem transtornos motores. Por quê? Porque ela não dá quase nada de sintoma motor. Lurazidona. Lurazidona também, uma medicação super nova que também se propõe a ter efeitos colaterais bem diferentes e ser muito mais fácil de tolerar. Então, assim, a gente tem, de uma maneira geral, dessas medicações antigas, acho que a risperidona é ainda a que aumenta mais a prolactina. E, então, a gente sabe que cada uma das medicações tem as suas características próprias, mas, no geral, o risco de efeito colateral é muitíssimo menor do que dessa primeira geração. E qual a utilidade dos antipsicóticos? Daí a gente tem uma utilidade muito grande. Transtorno bipolar como estabilizador do humor. Até que eu já coloquei aqui, eu não coloquei na classe de estabilizadores do humor, mas eu já menciono aqui, a gente pode usar muitos deles como estabilizador do humor. Os de primeira geração não, porque muitas vezes eles geram muitos sintomas depressivos. Então a gente evita muitos esses de primeira geração. A gente usa mais os atípicos, né, de segunda geração. Na esquizofrenia, nos transtornos psicóticos, né? O que é um transtorno psicótico? O que é um surto psicótico? É quando a pessoa tem alucinações, delírios, desorganização do pensamento, que a gente chama que são sintomas positivos, quando as coisas estão acontecendo, dopamina muito ativada. A pessoa vê coisas, escuta coisas, sente cheiros diferentes, tem alterações de sensibilidade, ou está com um pensamento muito desorganizado, não fala nada com nada. E também um transtorno psicótico inclui sintomas negativos também, que é ficar meio com um pensamento meio identificado, ter um empobrecimento cognitivo, ter essa indiferença afetiva. A gente tem tantos sintomas positivos, que a gente diz que são sintomas que produzem, né? Produz alucinação, produz delírio. A pessoa fica achando delírio são aquelas crenças que não correspondem com a realidade, mas são crenças inabaláveis, né? Você pode discutir o quanto você quiser com o paciente e ele vai estar sempre certo. Não adianta discutir com o paciente delirante, mas os antipsicóticos nessa classe, nesses transtornos, tem, lógico, indicação primeira linha, e eu coloquei em parênteses, como nos transtornos de personalidade. Em vários transtornos de personalidade, a gente tem, especialmente, por exemplo, transtorno de personalidade borderline. A gente tem muita indicação, especialmente do aripiprazol. O aripiprazol, que é o Aristab, ele tem boas evidências para estabilização, para diminuir aquela desregulação do humor nos transtornos de personalidade, especialmente no borderline. Então, muitas vezes a gente vê ali, poxa, mas a pessoa parece que tem um transtorno de personalidade, não acho que seja transtorno bipolar, mas está usando aqui um antipsicótico. Muitas vezes é por isso, para a gente reduzir essa instabilidade do humor. Também pode ser utilizado na agressividade, na agitação do autismo, senão a gente sempre tenta doses mais baixas, né? Com hipnótico e sedativo, né, medicação para ajudar a induzir o sono, a gente usa especialmente a quetiapina. Por quê? A quetiapina, ela tem um espectro muito grande de doses. A gente começa no 25 e a gente pode usar até os 800 miligramas. Então, com 25, a gente vai ter só ação no sono. A gente tem ação antipsicótica mesmo para melhorar delírio e alucinação acima dos 400 miligramas. Como antidepressivo no transtorno bipolar, como ação antidepressiva estabilizadora, acima de 200. Em doses menores, a gente usa mais para o sono mesmo. E também tem uma ação também para melhorar um pouco a ansiedade, naquelas pessoas muito ativadas, muito ansiosas, que estão com muita insônia, a quetiapina diminui a ansiedade e melhora o sono também.
Então, a gente tem essas ações. Quetiapina em dose baixa no transtorno de personalidade também pode ajudar, risperidona em dose baixa. E a gente também pode usar esses antipsicóticos atípicos, eu até coloquei aqui em último lugar, como potencialização de outras drogas. Por exemplo, eu posso usar risperidona em dose baixa para potencializar as medicações no tratamento do toque. Poxa, estou tomando fluvoxamina, estou tomando ali o Luvox para tratar toque, mas não melhorou 100%. Estou com terapia, estou com a medicação, nossa, mas ainda está incomodando bastante, eu posso potencializar com uma dose baixinha de aripiprazol, de risperidona, daí como potencialização, dose muito baixa, para potencializar efeito antidepressivo. Melhorei, mas não melhorei 100%. Estou com a dose máxima da medicação, mas não melhorei 100%. Às vezes, vocês podem encontrar pessoas que estão usando dose super baixinha, mas para potencializar o efeito do antidepressivo, não como estabilizador do humor. Até porque, como estabilizador do humor, a gente vai precisar de uma dose um pouco mais alta. Então, às vezes, a gente até se atenta para a dosagem que o paciente está utilizando. Se for uma dose muito baixa, ok, talvez seja por outro motivo que não um antipsicótico ou um estabilizador do humor. E daí, bom, em aspectos práticos, né? Para que servem, a gente já colocou ali uma lista gigantesca para que servem. Horário de tomada. Horário de tomada, igualmente, como dos antidepressivos. Depende do quanto de sonolência que eles causam. Por exemplo, risperidona não causa tanta sonolência, mas alguns pacientes precisam tomar à noite, porque senão não aguentam. Tem outros pacientes que, em quadro de mania ou algum outro quadro psicótico, eles estão tão ativados que eles precisam tomar 2 vezes ao dia, porque a risperidona não tem uma duração no organismo assim tão prolongada. Então, às vezes, a risperidona pode tomar 2 vezes ao dia. A quetiapina, por mais que a quetiapina dê muito sono, sim, a quetiapina dá muito sono, mas não é para todo mundo. Então, tem algumas pessoas que, quando tem necessidade de um efeito antipsicótico maior, ou até em quadros de transtorno bipolar, a gente pode passar de manhã e à noite. Mas é a minoria, porque a maioria das pessoas não aguenta tomar 2 vezes ao dia. Em geral, tem que ser no período da noite. Olanzapina, quetiapina, clozapina, as pinas, a gente, em geral, passa a noite porque elas dão muita sonolência. O aripiprazol, depende. Tem muita gente que toma de manhã, tem muita gente que toma à noite. Mas pode dar um pouquinho de sonolência. Então, vale a pena começar de noite, mas, tá tirando sono. Posso passar para amanhã? Pode. A lurazidona também parece que não. Lurazidona, que é o que todo mundo está começando a utilizar mais, porque foi lançada há menos tempo aqui no Brasil, que é o Lutab, o Latuda, que é uma medicação também que às vezes pode ser tomada de manhã, às vezes à noite, e com relação à refeição. Daí eu dou um destaque muito grande para a lurazidona, que é o Latuda. Essa medicação, especificamente essa medicação, precisa ser tomada com refeição. Preferência 300 calorias, mais ou menos. Por quê? Porque ela é absorvida muito mais com a medicação. Então, com a refeição, em geral, essas outras medicações, os outros antipsicóticos pode ter depois da refeição? Pode, mas a lurazidona tem essa obrigação de ser tomada com pelo menos 300 calorias, porque sem a refeição, a absorção é de uns 18%. Com a alimentação, com mais ou menos umas 350 calorias, a gente tem 80% de absorção. Então, muitas vezes vale, poxa, por que a medicação não está funcionando? Você está tomando ela certo? Está com refeição? Com relação à refeição, esse é o quadro mais importante. A clorpromazina, o Neosine também tomados à noite, porque eles dão bastante sonolência. E muitas vezes uma sonolência que é difícil de tolerar. A gente tem que ir aumentando muito devagarinho. Regularidade. Novamente vem a questão de o que estou tratando. Em geral, se estou tratando transtornos psicóticos, esquizofrenia, transtorno bipolar, vou ter que tomar todos os dias e preferencialmente para o resto da vida. Assim, a questão de, vou ter que tomar para o resto da vida, dependendo da doença, dependendo do transtorno que você está tratando, possível que tenha sim. Então, por isso que quando o paciente está usando um estabilizador do humor, está usando um antipsicótico, opa, por que ele está usando? Porque senão a gente corre o risco de, não, para com essa medicação, imagina, dá muito efeito colateral, e de repente o paciente começa a ficar delirante, começa a ficar alucinar, desestabiliza o humor, opa, por que ele está usando? Se está usando só para indução de sono, por exemplo, a quetiapina, o Amplictil, o Neosine,
Se é só para dar aquele sono e regular o sono, novamente, é o tempo que normalizou o sono, posso parar? Pode. Não tem problema. Para transtorno de personalidade, essas outras situações que são crônicas, é bem possível que a gente vai ter que usar a muito longo prazo. E, especialmente, a gente dá destaque à esquizofrenia e ao transtorno bipolar, e, assim, isso funciona para antipsicótico, como estabilizador do humor, e aos outros estabilizadores do humor. Se a gente para a medicação e a gente deixa o paciente sem medicação, a gente deixa a doença correr solta. E se a doença corre solta, a gente vai observar a história natural da doença, que era o que os psiquiatras antigos faziam. E Jaspers, o que Jaspers fazia? Que é um grande filósofo, mas tem uma contribuição importantíssima na psiquiatria. Ele observava. Por quê? Porque não tinha muito o que fazer. O pouco que tinha não dava efeito nenhum, só piorava a situação. Então, ele conseguiu descrever a história da doença. O que acontece se eu não trato? E o prognóstico é muito ruim. Em questão de suicídio, de perda cognitiva, de perda de funcionalidade. Por isso que a gente sempre orienta, está usando um estabilizador do humor, um antipsicótico? Por quê? Ai, nossa, mas eu tive um quadro psicótico. Opa, peraí, vamos avaliar. Vamos avaliar porque será que não é um quadro de esquizofrenia? Será que não vou ter que manter? Porque se eu fico tirando o antipsicótico e a pessoa volta a ter crises, volta a ter sintomas, é como se a gente fosse quebrando um vaso. E a gente tenta colar de novo. Mas esse vaso não vai mais ser igual. Então a gente vai acabando com a capacidade cognitiva e funcional da pessoa. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em sugerir, para com medicação. Pensando, acho que aspectos práticos de antipsicótico era isso. Estabilizadores do humor. O que a gente tem? O que é um estabilizador do humor? Na verdade é uma grande polêmica. Poxa, o que realmente é um estabilizador do humor? Ele serve para tratar transtorno bipolar. Uhum. Mas um dos únicos estabilizadores do humor completos que a gente tem é o lítio, que ele serve para todas as fases do transtorno bipolar. Nos outros casos, de valproato, lamotrigina, carbamazepina, os antipsicóticos também, cada um tem uma indicação diferente. Dependendo da fase da doença, a gente tem uma indicação de uma medicação ou de outra. Por isso que é muito questionado, estabilizador do humor. Realmente, mas a gente convencionou chamar de estabilizador do humor. Então, para que serve o lítio? Especialmente para estabilizar o humor. Daí veio até uma questão, mas eu posso usar o lítio em transtornos de personalidade? Pode. Muitas vezes ajuda muito nessa desregulação do humor. Daí até me perguntaram, poxa, mas lítio em adolescente, lítio em criança? Primeiro, lítio só é aprovado acima de 12 anos de idade. E a gente tem que ter certeza de que tem um benefício muito grande em usar o lítio para adolescentes. Mas naqueles casos de transtorno de personalidade muito grave, com tentativas frequentes de suicídio, o lítio pode ajudar a dar uma estabilizada nesse humor, diminuir essa desregulação do humor. Então, lítio para adolescente, a gente tem a possibilidade de que ele seja um transtorno bipolar grave, com início muito precoce. Pode ser um transtorno de, a gente diz assim, a gente não dá diagnóstico de transtorno de personalidade para adolescente. Mas a gente diz assim, é aquela desregulação do humor muito grave, com muitas tentativas de suicídio. Então, assim, a gente usa mais para tratar a desregulação do humor. Que mais? Potencializar. Potencializar efeito de antidepressivo. Também, o lítio é um bom potencializador. Porque o lítio tem 1000 ações. O lítio tem muitas ações em muitos receptores. E, especialmente para pacientes mais jovens, ele ajuda muito na preservação da cognição. Inclusive, tem estudos que parecem, estudos assim, populacionais, porque o lítio é um íon, né? A gente encontra lítio na bateria do celular, sim, a gente encontra lítio na água, inclusive em locais, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem locais que a água tem maior concentração de lítio. Lógico, não é aquela concentração da medicação, é uma concentração muito baixinha, mas um pouco mais do que as outras regiões. Começaram a perceber que as pessoas têm menos demência. Opa, às vezes que as pessoas se suicidam menos, mas daí, lógico, precisamos de muito mais estudos, mas será que o lítio tem esse efeito neuroprotetor? Porque através de estudos de ações e quais são os sítios de ação, a gente percebe que ele melhora muito o fator neurotrófico. Então, o lítio age por diversas vias e ele tem muitos benefícios. Porém, se for pensar em questão prática, tanto o lítio quanto os outros estabilizadores do humor,
são medicações muito mais difíceis de usar. Às vezes, a gente acaba utilizando... A gente utiliza um antipsicótico como estabilizador do humor, ao invés do lítio. Por quê? Lítio de valproato, a gente tem que dosar no sangue, porque a concentração do lítio, a concentração terapêutica, está muito próximo da concentração tóxica. Então, da fase terapêutica para intoxicar, fica meio próximo. Então, a gente tem que fazer esse controle laboratorial. Às vezes, pode dar uma piorada na questão, pode dar alteração de tireoide, alteração renal, que a gente tem que monitorar. Então, são medicações mais difíceis de utilizar, por quê? A gente vai ter que acompanhar com mais frequência. A gente vai ter que avaliar com exames laboratoriais. Então, eles dão um pouco mais de trabalho para o paciente, para o profissional, com certeza. Mas, em compensação, tem uma ação muito boa. Ok, para que servem? Lítio, nessas questões, estabilizador do humor, para desregulação do humor, como potencialização de efeito antidepressivo. Por exemplo, estou com sertralina em dose máxima, mas não melhorei 100%. Posso acrescentar o lítio? Sim, isso acontece também. Horário de tomada. Normalmente o lítio, eles têm algumas fórmulas diferentes, mas a gente tenta passar os estabilizadores do humor mais à noite para evitar que o paciente sinta os efeitos colaterais. Por quê? Quais são os efeitos colaterais do lítio? Boca seca, muita sede, às vezes que na minha prática é pouco frequente, mas daí quando você fala com um dermatologista, meu Deus, todo mundo que usa lítio tem problema de acne. Ok, porque o dermatologista só vê aqueles que têm problemas de acne, mas na prática é pouca gente, mas a gente sabe que pode causar. E muitas vezes é uma acne muito grave que a gente tem que trocar a medicação. Que mais de efeitos colaterais? Cuidar com a tireoide, com o rim e tremores. Então, para pessoas que têm profissões que não pode tremer, muitas vezes a gente evita o lítio, porque é normal ele dar um tremorzinho fino, assim, de extremidades. Então, às vezes, isso pode ser um impeditivo. Mas, em geral, se a gente passa a medicação à noite, os pacientes toleram muito bem, vai aumentando a dose devagarinho, os pacientes toleram muito bem a medicação. Começando devagar, aumentando devagar, fica muito mais fácil. Quantas vezes ao dia? Em geral, se for de liberação rápida, a gente passa 2 vezes ao dia. Se for aqueles de liberação prolongada, a gente pode passar só à noite. Com que regularidade? Todos os dias. Com ou sem refeição, tanto faz. Em geral, com a refeição fica mais fácil, especialmente tomando com bastante água gelada. Porque a água gelada ajuda a tirar aquele gosto metálico do lítio, que algumas pessoas se queixam do gosto metálico na boca. Tomar bastante água gelada ajuda. Outro efeito colateral, muitas vezes, um pouco de aumento de apetite. Na verdade, tanto lítio quanto de valproato podem aumentar o apetite. Aumentar quanto o apetite? Especialmente doces. E, assim, ganhar 4, 5 quilos no período de um ano. Não é ganhar 30, é 4, 5 quilos. Nossa, mas eu tomei o lítio e engordei 30 quilos. Opa, peraí. Não é exatamente o lítio que está fazendo isso. Porque ele não desregula tanto assim. É aquela velha história. Não é a medicação que engorda, é a pessoa que aumenta as calorias que engorda, né? Medicação não tem calorias. Então, a gente sempre tem que atentar para isso. Engordou 4, 5 quilos? Ok, é mais ou menos o esperado para essa classe de medicação. Diferente da lamotrigina e da carbamazepina, que não costumam dar ganho de peso, costumam ser mais tranquilas, especialmente a lamotrigina é muito bem tolerada. Efeito colateral da lamotrigina, a gente só tem que começar com uma dose bem baixinha para não dar reação alérgica, para não dar aqueles rachas, aquelas manchas vermelhas na pele que podem ser graves. Então, a lamotrigina, de uma maneira geral, quando a gente começa bem devagarinho, não tem alergia, costuma ser muitíssimo bem tolerada. E não costuma ter efeito colateral. Não dá ganho de peso, bem tranquila. A maioria das pessoas toma de manhã, mas pode ser tomado à noite também. Tanto o divalproato, quanto a lamotrigina, quanto a carbamazepina são 3 medicações que são utilizadas como estabilizador do humor, porém os 3 são anticonvulsivantes. Ou seja, eles podem ser tomadas várias vezes ao dia. Por quê? Para convulsão, em geral, a gente usa várias vezes ao dia para evitar as crises. Mas, e na psiquiatria também, se eu precisar tomar, nossa, mas é difícil tomar várias vezes ao dia. Posso tomar uma vez só? Pode. Até porque a gente tem fórmulas de liberação prolongada, então você pode tomar uma vez ao dia.
Pode tomar duas? Pode. Em geral, essas medicações, tanto a carbamazepina, a lamotrigina de valproato, não dão uma sonolência muito grande. Algumas pessoas podem ter um pouco mais de sonolência no início, mas depois a maioria usa de manhã e à noite e toleram super bem. Então, assim, com relação à utilidade desses anticonvulsivantes, a gente tem ação de estabilizador do humor, mas estabilizador do humor em que sentido? De valproato mais para quadros de mania, de muita ativação, lamotrigina mais nos quadros de manutenção e também nos quadros depressivos. E a carbamazepina já é uma quarta escolha, porque a carbamazepina não é tão potente. A gente costuma dizer, a carbamazepina funciona para quem funciona. É para minoria, mas quando funciona, funciona muito bem. Mas assim, a gente deixa lá como quarta opção. Para que outras situações a gente pode usar essas medicações? Lógico, todas anticonvulsivantes, o de valproato, lamotrigina, carbamazepina, mas a gente sabe que esses anticonvulsivantes também têm ação na regulação do humor. Então, é muito comum a gente ver transtorno de personalidade borderline ou adolescentes com muita desregulação de humor começarem o uso de lamotrigina. Por quê? Porque também tem muita ação, especialmente na desregulação do humor e no quadro depressivo. A gente também pode usar a lamotrigina em quadros depressivos mais resistentes. Resistentes, recorrentes, também tem uma ação boa. A de valproato também é muito utilizado para enxaqueca. A gente usa muito para quem enxaqueca e ansiedade grave. Nas ansiedades muito graves, a gente pode utilizar para ajudar nessa redução da ansiedade, sim. E qual é o grande porém dessas medicações? De manter esse controle, especialmente de valproato, lamotrigina, os anticonvulsivantes, manter um controle das funções do fígado. O lítio, ele não é metabolizado pelo fígado, é metabolizado pelo rim. Então, a gente tem que cuidar muito do rim. Mas essas outras medicações, a gente tem que cuidar mais do fígado. E a carbamazepina tem um grande porém, que ela acaba induzindo muitas enzimas. O que é induzir enzima? Ela reduz a concentração da maioria das medicações que a gente toma. Ela é uma medicação que interage com muitas outras medicações, então é uma medicação muito chata de usar. Às vezes a gente tem que aumentar a dose de outras medicações, então, em geral, não é uma medicação fácil de usar, porque ela acaba diminuindo o efeito de outras medicações. Então, com relação a essa interação medicamentosa, a carbamazepina é bem ruim. E o tempo de uso, novamente, depende da indicação. Pode ser que eu não use o lítio para sempre? Pode ser que não. Se eu estiver utilizando para potencializar um efeito antidepressivo, pode ser que depois de um tempo eu melhore da depressão, faça aquela manutenção e consiga tirar, tranquilo. Mas, de uma maneira geral, a gente já olha para o estabilizador do humor pensando em uso a bem longo prazo. E, por fim, a última classe, aquela famosa classe odiada pela maioria das pessoas e muito desejada por outras, que são os benzodiazepínicos. Quem são os benzodiazepínicos? Clonazepam, que é o Rivotril, diazepam, alprazolam, que é o Frontal, bromazepam, midazolam, lorazepam, que é o Lorax, enfim, os famosos calmantes, que a gente chama de calmante. Por quê? Porque tem um efeito ansiolítico muito rápido. Então, assim, pensando em aspectos de funcionamento, eles são agonistas do receptor GABA. O que é um receptor GABA? Eles aumentam a ação de GABA. GABA é um neurotransmissor inibitório, ou seja, ele acalma. A gente aumenta essa função de acalmar. Ou seja, tem ação para ansiedade. Muitas vezes tem ação antimaníaca, que a gente chama, em quadros que a pessoa está num transtorno bipolar, numa mania muito grave, muita agitação, muita insônia. O benzodiazepínico, especialmente o clonazepam e o diazepam, que são de meia-vida muito longa, ou seja, eles ficam no corpo por mais tempo, eles têm uma ação muito positiva. Eles ajudam a dar uma desacelerada. Tem efeito sedativo, especialmente nas 2 primeiras semanas, mas a maioria dessas medicações, com o passar do tempo, vai perdendo esse efeito sedativo, especialmente depois de 2 semanas. Por isso que utilizar benzodiazepínico, utilizar Rivotril, diazepam para dormir pode ser um tiro no pé. Porque a maior função para dormir, para sedativo, são nas primeiras 2 semanas. E também é utilizado como anticonvulsivante. Também tem muita gente que usa clonazepam ou diazepam como anticonvulsivante também. Quando os outros anticonvulsivantes não dão conta, a gente pode associar também. E por isso, justamente por esse fato, que quando as pessoas fazem aquele uso de doses altíssimas, quando a gente tira tudo de uma vez só, pode causar convulsão. Por essa ação no receptor GABA, né, que tem a ver com
essas convulsões. Então, quais são os aspectos práticos dessas medicações? Eles têm ação imediata. Demora pouquíssimos minutos para fazer efeito. Ou seja, a pessoa vai tomar, ai, relaxei, melhorou a ansiedade, nossa, que beleza. Então, o que nós temos? Nós temos uma ação rápida, de controle muito bom de ansiedade. Quando a gente tem essa ação rápida, ação rápida, eu já vejo efeito positivo muito rapidamente, eu tenho um risco de abuso e dependência, que pela CID-10 a gente diferencia abuso e a dependência química, né? Mas a gente tem risco do uso das duas situações, de abusar da medicação e de ficar dependente mesmo. E a gente vê pessoas que usam há 30 anos e não conseguem retirar a medicação. Por quê? Porque já gerou uma dependência. E especialmente por aspectos psicológicos. Nossa, não posso ficar sem. E é justamente essa medicação que pode atrapalhar nos nossos processos terapêuticos. Ah, eu quero fazer uma técnica de exposição e prevenção de resposta. Não dá para tomar um Rivotril na hora, porque senão você não vai ter o efeito esperado. Você não vai aumentar a ansiedade para o paciente se adaptar à ansiedade. Então, essas medicações podem prejudicar nesse aspecto terapêutico. Sem contar o risco de abuso e dependência. E outros efeitos colaterais importantes. Sedação, pode deixar muito sonolento. Inclusive, tem pessoas que sentem mais esse efeito, inclusive durante o dia, de ficar muito sonolento durante o dia, ficar mais lentificado, reduz os reflexos. Então, não pode tomar antes de dirigir. Assim como a gente orienta sempre que você não pode utilizar substâncias antes de dirigir, por exemplo, maconha, cocaína, álcool, não pode usar antes de dirigir. Você está incorrendo infração se você usar antes de dirigir. O benzodiazepínico também não. O Rivotril também não. Você não vai fazer essa loucura, vai atropelar alguém na rua. Vai se expor a risco, vai subir, por exemplo, quem trabalha e trabalha com altura, a diarista que vai limpar a janela, corre risco de cair da janela por estar muito lentificada e sonolenta. Então, assim, nesse aspecto prático, quando que eu vou tomar? Em situações que eu esteja segura, em situações de crise, para que serve? Para ajudar nas crises, enquanto a medicação principal faz efeito. Porque, por exemplo, eu estou tratando o transtorno do pânico. Eu não quero que meu paciente fique indo na emergência 2, 3 vezes ao dia. Poxa vida, ninguém merece isso, né? Então, eu deixo uma medicação ser necessário em situações, orientando sempre usar de maneira segura. Não vai dirigir, não vai subir em altura, não vai ficar em algum local que você vai correr o risco de dormir, sendo que você não pode dormir. E enquanto a medicação principal faz efeito. E lógico, nessas situações de quadro maníaco, também pode ajudar, assim, às vezes é o que ajuda a dar uma segurada no paciente para ele não descambar e surtar, digamos assim, surtar entre aspas, né? Tempo de uso, o mínimo possível. O mínimo possível. Muitas vezes a gente até prescreve para o paciente e acaba nem comprando nem usando. Por quê? Porque a medicação principal já está fazendo efeito. Nossa, não consegui controlar muito bem, nem fiz uso. Perfeito. Mas se for usar, eu vou ficar dependente? Não, se você usar certinho, sempre, se necessário, por curto tempo, usar só nas situações que realmente necessita, por exemplo, para evitar ficar em emergência, evitar ter crises de pânico que são muito graves, assim, traz um desconforto muito grande. Então, regularidade, se necessário. Para o sono, a gente sempre tenta outras medicações para o sono antes dos benzodiazepínicos. Então, assim, muitas vezes, precisei tomar um Rivotril para dormir hoje, vou ficar dependente? Se for só hoje, não. Porque para causar dependência, a tolerância e os sintomas de abstinência, você tem que ter um uso prolongado da substância. Não é um único uso, usei 2, 3 vezes na vida que vai gerar abuso e dependência. Com certeza não. Se eu utilizar de maneira adequada, tranquilo. O problema é quando o paciente começa a utilizar de maneira inadequada. Nossa, tive um problema hoje, não quero pensar nisso, vou tomar e vou dormir. Poxa, utilizar para fugir dos problemas é muito antiterapêutico, né? Então, assim, nessas situações, assim, de ficar utilizando como fuga, como compensação, daí esse tem um risco de abuso e de dependência muito grande. Utilizar sempre o mínimo possível, com ou sem refeição, tanto faz. Efeitos colaterais são esses que a gente falou, né? De retardo psicomotor, de sonolência, diminuição de reflexos, aumenta o risco de queda em idosos, pode dar mais tontura e aumentar o risco de quedas, especialmente em idosos. E o tempo de uso,
o mínimo possível, a não ser que você esteja tratando epilepsia. Daí, como, se você está usando como anticonvulsivante, já é outra história, porque você ter convulsões é muito mais prejudicial. Então, nessa situação, a gente abre um parênteses aí, ok, você tem que usar como anticonvulsivante, daí é outra história, né? Bom, essa introdução que não foi tão curta assim, mas enfim, foi uma introdução básica, essas medicações principais, ficou muita coisa de fora, com certeza, mas essas são as mais utilizadas. E eu elenquei aqui alguns mitos, que na verdade são algumas questões que eu acho que todo mundo já escutou no dia a dia. A gente vê na internet, nos podcasts, no paciente no consultório, no colega, no amigo, eu. Então, é bem possível que todo mundo já tenha escutado pelo menos um desses. Quais são esses mitos que eu chamei de mitos, né? Primeiro, psicofármacos viciam. Tirando o que a gente acabou de falar, que são os benzodiazepínicos, Rivotril, Prazolam, essas medicações, e o Zolpidem, né, que são as drogas Z, que são indutoras do sono, essas medicações realmente têm um risco de dependência. Tem. Se utilizado de maneira errada, pode gerar abuso de dependência? Podem. Por isso que a gente sempre orienta, mínimo de tempo possível, em situações adequadas, parar o quanto antes, só enquanto for muito necessário. Mas as demais, até por quê? Porque tanto os benzodiazepínicos, os Zolpidem, eles têm uma ação muito rápida. Eles agem rapidamente, ativam as vias de recompensa. Você tem aquele sensação de alívio, de bem-estar, e você liga o benefício ao uso da medicação. O que não acontece com, por exemplo, antidepressivos, antipsicóticos, estabilizador do humor. Eu não tomo fluoxetina e de repente, que maravilha. Não, a fluoxetina vai demorar até um mês para fazer efeito. Então, muitas vezes, é aquela questão da expectativa de resultado. Algumas pessoas, eu tomei na hora, já fiquei bem. Isso, na verdade, é aquele efeito, a gente diz assim, o efeito placebo, né? Aquela expectativa de resultado positivo que a pessoa se tranquiliza na hora. Mas não é o efeito da medicação por si só. Então, até porque, o que é a dependência química? Você tem que ter tolerância, que é a necessidade de doses cada vez mais altas para a gente ter o mesmo resultado, a abstinência. Mas essas medicações não causam abstinência? É diferente. Ok, benzodiazepínicos ou Zolpidem podem causar abstinência, sim. Mas a gente não chama de abstinência, a gente chama de síndrome de retirada, ou síndrome de descontinuação. Por quê? Como a gente viu naquela parte rápida sobre os neurotransmissores, você tem um grande aumento ali da serotonina, por exemplo, uns exemplos. Aumentou bastante a serotonina. Se eu paro a medicação, tem aquela queda abrupta. Opa, é bem possível que eu vou sentir essa queda abrupta de serotonina. Isso acontece com o corticoide também. A gente não pode parar o corticoide de uma hora para outra, senão a gente vai ter vários efeitos graves. Então, assim, não é uma abstinência. Essa síndrome de descontinuação. E ela só acontece em que situações? Em medicações que têm uma meia-vida muito curta. Ela sai do organismo muito rápido. Por isso que fluoxetina, venlafaxina, a fluoxetina não dá esse efeito colateral. A venlafaxina, sim, dá muito efeito de retirada. Mas a fluoxetina não, porque ela demora aí uma semana para sair do organismo. Então, você não vai ter essa síndrome de retirada. Os psicofármacos, as medicações, tirando benzodiazepínicos, Zolpidem, não causam fissura. Ninguém, nossa, como meus professores costumavam brincar, ninguém assalta uma farmácia para roubar a fluoxetina. Não, as pessoas não assaltam para roubar a fluoxetina. Você não tem uma priorização do uso, você não tem esses prejuízos sociais, ocupacionais, até porque a nossa meta é justamente o contrário. É que, usando a substância, você tenha uma ação, você tenha uma funcionalidade normal. Com a medicação, você vai funcionar e a nossa ideia é que você funcione da maneira mais normal possível. Não é para você, não vou deixar de fazer tudo para usar a medicação. Então, não, os psicofármacos, tirando benzodiazepínicos e os Zolpidem, não viciam. Então, crise de abstinência, como eu acabei de falar, depende da meia-vida da substância. Meia-vida é o tempo que demora para sair do organismo. Então, fluoxetina não dá. A não ser que você esteja usando doses muito altas, daí às vezes dá uma sensaçãozinha. Mas em geral, se você está usando dose baixa de fluoxetina, você não sente nada. A venlafaxina, até em dose baixa, você sente efeitos de retirada, assim, tontura, náusea. Então, essas medicações a gente tem que tirar muito mais devagar para não dar essa sensação de retirada abrupta. Quem que dá crise de abstinência? Benzodiazepínicos e Zolpidem, especialmente convulsões, se for
se a gente estiver falando assim, de uso crônico, né? Uso crônico ali, 20, 30 anos, 10 anos, a pessoa tomando dose cada vez mais alta, daí pode dar crise de ansiedade pela retirada rápida do Rivotril, por exemplo. Então, a gente retirar essas medicações, os benzodiazepínicos e os Zolpidem, costuma ser muito mais delicado, porque a gente tem que ir reduzindo a dose mais devagar, porque senão vai dar essa crise de abstinência. E muitas pessoas até perguntam assim, ah, nossa, mas eu estava usando antidepressivo? E daí eu tive abstinência, por quê? Porque eu voltei a me sentir muito mal, eu tive crise de choro, isso, aquilo, aquele outro. Mas espera aí. Daí nós temos uma questão que não é uma crise de abstinência. Muitas vezes você pode ter tido uma piora dos sintomas ou reinício dos sintomas. Por isso que, novamente, a gente tem que retirar na hora correta. Observar, tá no momento de tirar? Fiz a manutenção, melhorou 100%, porque a chance é de que os sintomas não voltem. Às vezes eu nem melhorei totalmente, parei de uma hora para outra, pode ser que piore muito os sintomas, com certeza. Terei que tomar medicação para o resto da vida. Acho que a gente até já comentou isso, né? Talvez no transtorno bipolar e na esquizofrenia, sim. É bem possível. Se a gente fizer um paralelo, a gente sempre diz, poxa, eu fiz cirurgia refrativa, corrigi minha miopia. Não preciso mais usar óculos para miopia. Mas essa cirurgia não existe há séculos. Essa cirurgia é dessas últimas décadas. Então, e mesmo assim, tem gente que ainda precisa utilizar óculos por outros motivos. Mas quem sabe o que vai acontecer a partir daqui para frente? Por enquanto, é bem possível que no transtorno bipolar e na esquizofrenia a gente vai ter que usar a medicação para o resto da vida? Sim. Por quê? Porque a gente parar a medicação traz um custo muitíssimo mais alto, é um prejuízo muitíssimo mais alto do que usar a medicação. Transtornos de ansiedade, aquela história, poxa, transtorno de ansiedade, eu vou ter que usar para o resto da vida? Provavelmente não, mas eles são muito recorrentes. Então, a gente costuma fazer uma manutenção um pouquinho mais longa, assim, uns 18 meses de manutenção, 1 ano e meio. Porque se eu, tomei 2 meses, estou ótima, vou parar a medicação. A chance de voltar tudo de novo na sequência, você ter que voltar, reiniciar a medicação e talvez até a dose mais alta. Então, vale a pena observar, assim, esse tempo de manutenção. E a depressão foi aquela situação que a gente conversou. É o primeiro quadro? É o segundo? Muitas vezes na vida? Tentei tirar várias vezes e sempre pioro? Às vezes posso usar para o resto da vida, às vezes não. E a polêmica? Mas engorda. E mais interessante que muitas vezes eu estava vendo num podcast, alguma pessoa falou assim, com muita propriedade, é porque essas medicações sempre dão efeito colateral. Não, não é sempre dão efeito colateral. Até que as taxas de efeito colateral não são tão altas, especialmente dos inibidores da recaptação de serotonina, que são muito bem tolerados. Então, não é bem assim, todo mundo vai engordar. Não, bem pelo contrário. Boa parte das pessoas tem uma perda de apetite, especialmente ali sertraline e fluoxetina, nas primeiras 6 semanas. Mas aquelas medicações que têm ação nos receptores estaminérgicos, né, em H1, especialmente clozapina, olanzapina, quetiapina em dose alta, né? Porque a quetiapina tem aquela questão, dose baixa, tranquilo, mas em dose alta, daí aumenta muito o apetite. Mirtazapina, os tricíclicos aumentam muito o apetite, divalproato e o lítio também podem aumentar o apetite. Por outro lado, a bupropiona é uma das medicações que é aprovada para tratamento de obesidade, especialmente o uso concomitante com a naltrexona. Nos Estados Unidos, a gente já tem um comprimido pronto de bupropiona e naltrexona, os dois em dose baixa, juntos. Aquela velha história, ok, vou ter que usar mais de 4 meses, mas eles têm uma boa ajuda assim, na redução de apetite. Mas, como todo mundo que trabalha e conhece ou que tem problemas com peso, não adianta eu tomar medicação que reduz o apetite se eu continuar comendo tanto quanto antes. Não dá para fazer como alguns pacientes e, meu Deus, mas não adianta, eu não perco peso. Eu estou aqui comendo exatamente as mesmas calorias e não perco peso. Por que será? Por que será? E a gente escuta isso, com certeza a gente escuta isso. Então é aquela questão, independente da medicação que você está tomando, você tem que ter um bom padrão de alimentação, fazer uma reeducação alimentar, até porque essa é uma questão muito legítima. Atualmente, cada vez mais a gente tem problemas com peso, ganho de peso, a gente necessita fazer os tratamentos de obesidade, muitos pacientes que procuram para bariátrica, para fazer cirurgia de redução do estômago. Então, assim, essa é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção. Mas nunca esquecer que tudo depende de qual é a nossa relação com a alimentação. Não adianta eu me entupir de bupropiona, de topiramato para reduzir o apetite,
e continuar comendo a mesma coisa que eu sempre comi. Eu não vou perder peso. Vai depender do quanto de ingesta calórica eu vou ter. Então, a gente sempre tem que fazer um tratamento multidisciplinar. Sempre. Especialmente com terapia, para a gente conseguir ressignificar essa relação que a pessoa tem com a alimentação. Porque a gente fala muito dessa questão do comer emocional. Então, as pessoas... Adianta eu reduzir o apetite se a pessoa está comendo sem fome? Algumas questões, assim, até a gente vê muito na prática, né? E pensar em boas escolhas sempre. Poxa, estou tomando lítio, tá me abrindo apetite. Então, vou fazer algumas trocas. Eu vou comer muito mais comida, sim, só que menos calórica. Vou tomar muito mais líquido, vou comer coisas menos calóricas para compensar esse ganho de apetite. Também muito válido, né? Mas, não, nem todos engordam. Tem muitos que emagrecem, tem pessoas, e varia de cada um. Uma taxa pode ter ganho de peso, mas aquela velha história. Para antidepressivos, nos 2 primeiros meses tem uma perda de peso, até o final do primeiro ano pode ganhar 2, 3 quilos. 2, 3 quilos? Não 30. Então tem alguma coisa muito errada se o paciente está ganhando muito peso. Agora, a questão que pega, que os pacientes chegam furiosos no consultório. Vou ter problemas sexuais. Problemas sexuais quais? Redução de libido, anorgasmia, retardo da ejaculação. Realmente, isso é uma questão muito real, especialmente por ação serotoninérgica e pela redução da dopamina e da noradrenalina. Isso pode acontecer, pode ser uma redução do prazer. Mas vai acontecer sempre? Não, a maioria das pessoas tolera muito bem. Às vezes muda, mas muda pouco, que na prática não acaba não tendo muito impacto. E nós temos sempre que lembrar da questão da expectativa de resultado. Muitas vezes a pessoa está esperando, não, eu vou ter uma perda, nossa, não vou conseguir. A pessoa nem está usando, já está tendo problemas sexuais. Só de pensar que vai ter problemas, a expectativa de resultado é algo muito real. E sem esquecer que nem sempre é culpa da medicação. Tem muitos fatores envolvidos, especialmente se teu casamento está uma droga, teu relacionamento está fadado ao fracasso. A gente vê na prática clínica que muitas pessoas a gente troca a medicação. Não, é um efeito colateral muito ruim de manter e acaba diminuindo muito a adesão ao tratamento. Então, vamos tentar uma medicação que tenha melhora, que não atrapalhe tanto nesse aspecto. E, de repente, o paciente troca de companheiro. Problema resolvido. Era medicação? Não era medicação. Independente da medicação que usou, o problema era outro. Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem muitos aspectos para abordar. Mas também nós temos, daí nesses casos, tentei de tudo, tentei todas as medicações que dão menos risco de perda de libido. Por exemplo, vortioxetina, que é o Brintelix, a bupropiona também, a desvenlafaxina, que tem menos risco de perda da libido. Nada funcionou. O que eu posso fazer? Posso tentar dar uma associada na trazodona, que combate esse efeito colateral, na mirtazapina e na bupropiona. A bupropiona, às vezes, até aumenta um pouco a libido. Ou tem outras medicações, por exemplo, Viagra, Cialis, que são outros recursos, e, para desgosto da maioria da população, que é muito resistente à atividade física, sim, atividade física, porque os homens chegam, nossa, mas a minha testosterona está baixa, essas medicações abaixam a testosterona. Opa, não é bem assim. Como é que está a atividade física? Não faço. Melhor coisa para normalizar a testosterona e para aumentar a testosterona, atividade física, especialmente atividade física aeróbica. Atividade física aeróbica salva relacionamentos. Então, é uma das coisas que a gente tem que insistir muito. Por quê? Especialmente nos homens, dá uma aumentada na testosterona, ou seja, até o interesse sexual aumenta um pouco. Então, é algo que a gente sempre tem que insistir. Mas, como depende de mudança de comportamento, eu sei que é meio complicado, né? Problemas de memória quando tomar medicação. Não quero usar porque daí eu vou começar a ficar meio esquecido. Realmente, tem algumas medicações que têm efeito anticolinérgico. A acetilcolina é responsável pela nossa cognição. Por exemplo, os tricíclicos, a amitriptilina, a nortriptilina, algumas outras medicações que têm efeito anticolinérgico, a longo prazo, podem piorar a cognição. E a gente evita muito usar em idosos, até porque a gente sabe que maior idade é maior risco de demência. Então, a gente evita usar essas medicações com efeito anticolinérgico. E os benzodiazepínicos. A curto prazo,
A curto prazo pode piorar a memória porque diminui a atenção, dá uma sedação, mas o grande problema é a longo prazo, porque parece que, até pelo efeito anticolinérgico, ele vai piorando bastante a memória e as outras funções cognitivas, né? Nosso raciocínio. Outra boa, não quero usar medicação, pois não quero que altere a minha personalidade. E daí eu posso dizer um quem me dera. Tem horas que seria tão bom se eu alterasse a personalidade, porque daí seria muito tranquilo tratar transtornos de personalidade. E a gente sabe que não é assim. Mas daí eu até entendo por que algumas pessoas ficam com isso na cabeça. Porque tem algumas medicações que podem gerar um pouco de apatia, da pessoa, ai, alterou a minha personalidade. Não, é só porque você está se sentindo um pouco mais apático. Isso é uma coisa para observar. Eu tomei essa medicação, me deixou apática. Talvez a gente possa trocar. E aqueles antipsicóticos típicos, por exemplo, o haloperidol, o clorpromazina em doses altas, podem gerar essa sensação de embotamento afetivo, né, de indiferença afetiva, apatia. Então, dá essa sensação que alterou a personalidade. Mas, de fato, não altera a personalidade. Mas pode ser que as pessoas se refiram a esses outros efeitos colaterais. Mas as demais medicações, não. Felizmente, infelizmente, até porque a função da medicação é que você possa ser quem você realmente é, sem o impedimento da doença, dos transtornos. Que você possa exercer plenamente a sua personalidade. Questão de dor de cabeça. Ah, nossa, vai me dar dor de cabeça. Aí nós temos um depende muito grande. Tem algumas medicações que podem piorar a dor de cabeça, especialmente para quem tem enxaqueca grave, como a bupropiona? Sim. Porém, a gente sabe que a dor de cabeça, né, especialmente, a gente chama de cefaleia, né? A dor de cabeça tensional está muito relacionada com tensão, ansiedade. A gente melhora a ansiedade, melhora muito a dor de cabeça. Enxaqueca. Enxaqueca às vezes pode piorar, mas a gente tem um grande porém, a gente tem que observar, porque às vezes a enxaqueca está piorando por fatores emocionais. Se a gente trata esses fatores emocionais, a enxaqueca melhora também. E daí nós temos o outro lado. A gente tem várias medicações que tratam enxaqueca, por exemplo, amitriptilina, a nortriptilina, especialmente, o topiramato e o divalproato. Esses sim são utilizados para o tratamento, para a profilaxia, né, para evitar que tenha crises de enxaqueca. Então a gente tem os dois lados. Algumas poucas podem piorar, eventualmente até a sertralina pode dar uma pioradinha. Então a questão de quem tem enxaqueca grave, a gente só observa. Mas tem outras que a gente usa para melhorar mesmo, para tratamento. Essa é interessante. Muitas vezes nas farmácias o pessoal, ai, nossa, não acredito, você está usando fluoxetina. Ai, vai, conversa com outro médico porque tem medicação mais moderna. Peraí, aquela velha história. O que importa é o que funciona. Se você vai tratar sífilis, você vai tratar com o quê? Penicilina, o antibiótico mais antigo. Por quê? Porque é o que funciona. Você trata sífilis com penicilina. Estou usando fluoxetina. Estou indo super bem, não tem efeito colateral, melhorei tudo o que precisava. Por que trocar? O objetivo foi atingido. Então, é sempre uma questão assim, é legal que a gente tenha medicações mais modernas, sim, porque a gente tem perfil de efeito colateral diferente, a gente tem ações diferentes, ações em sintomas diferentes, mas a gente sempre tem que considerar o indivíduo. As nossas escolhas sempre são escolhas individuais, de acordo com os sintomas, os efeitos colaterais, a idade, as doenças que o paciente tem, né, as comorbidades, interação com outras medicações que a pessoa usa, custo, que é muito importante também, e as preferências pessoais também são importantes. Então, assim, a gente tem conhecimento para conseguir tomar uma decisão muito mais consciente e assertiva. Ah, essa outra é frequente no consultório. Entrei em crise e tomei uma fluoxetina a mais para me acalmar. Quando se trata de medicação de demora para ter o efeito, antidepressivos, antipsicóticos, se você tomar uma medicação a mais, você só vai ter um efeito colateral, você não vai ter o um efeito benéfico. Ah, eu tomei fluoxetina, eu estava tomando 2 comprimidos, tomei 3, um dia só. Não vai mudar nada, basicamente. Isso muda, por exemplo, naquelas medicações que a gente deixa sem crise, sem insônia, os benzodiazepínicos, medicações para o sono. Às vezes, essas medicações até vale a pena tomar uma a mais se a crise for muito grande. Mas a maioria das medicações que demoram ali 1 mês, 2 meses para fazer efeito, não vai ter benefício nenhum, bem pelo contrário, você ainda vai ter mais risco de interação, mais risco de efeito colateral. Então, é bobagem fazer isso. Ficarei dopado. Daí essa é a grande questão. Poxa, o que é ficar dopado? O que a pessoa considera ficar dopado com a medicação? Ah, não quero usar essas medicações que deixam dopado.
Realmente, muitas vezes no passado a gente tem aquelas questões das medicações que causavam muita sedação, né? Mas a questão é a sedação? A gente troca medicações para medicações menos sedativas? É a sensação de apatia, de ficar meio esquisito? A gente troca a medicação. Porque às vezes essa questão da sedação é justamente o que a gente precisa. Então as pessoas ficam meio, ai, nossa, eu vi no internamento alguém que passava o dia inteiro dormindo. Realmente não é desejado, especialmente para você ter uma funcionalidade normal no dia a dia, não é desejado. Mas, às vezes, no internamento, é o que a gente precisa, é a pessoa voltar a dormir, né? Não quero uma melhora artificial. Daí, essa é uma questão, assim, para a gente trabalhar as crenças da pessoa. Eu não quero uma melhora artificial, mas o que é uma melhora artificial? Ah, eu tô com a pressão super alta. Beleza, se você não tomar medicação antihipertensiva, sua pressão vai diminuir? Acho que não. Então, você vai ter que ter essa melhora artificial. Ah, eu tenho diabetes desde que eu sou pequenininha. Meu pâncreas não produz insulina. Você vai ter que ter uma melhora artificial, senão você morre? Sim. Então, é uma questão de sempre pesar custo-benefício. O que é uma melhora artificial? Até porque a gente sabe que aquela ideia, as medicações têm por função dar uma normalizada e uma equilibrada nos circuitos. Então, artificial não é, porque você está reequilibrando esses circuitos. É artificial porque tem o uso da medicação? Ok, mas se você está com uma dor muito grande, você não vai tomar uma dipirona? Ah, mas a dor melhorou, mas foi uma melhora artificial. Você não está nem aí se a melhora foi artificial ou não. Você quer que a dor passe. Só que daí a gente tem essa questão, assim, que eu acho que é o último ponto para colocar, eu acho que desses mitos todos, a gente não necessariamente a gente precisa prescrever medicação. Casos leves e moderados, a gente pode indicar terapia? Sim, especialmente em transtornos depressivos e ansiosos. Na esquizofrenia e no transtorno bipolar, a terapia é um plus, vem ajudar. Mas transtornos depressivos, ansiosos, TOC, transtorno alimentar, nem sempre a gente precisa de medicação. A gente pode ir tratando, mas agora, em casos graves, sim. Em casos graves, a gente tem indicação de entrar com medicação. Então, muitas vezes o paciente chega, não quero tomar remédio. Ok, vamos avaliar se ele realmente precisa. Qual é a gravidade? Está muito grave? Ok, então, olha, desculpa, pelo risco você vai ter que tomar. Daí vai uma questão da gente trabalhar o custo-benefício do tratamento, né? A princípio, depois de tudo isso, deste monte de questões práticas, era isso que eu tinha para trazer. Não sei se eu abordei todas as dúvidas, mas se tiverem dúvidas, agora a gente vai abrir para perguntas. Se eu não souber responder, não se preocupem, eu posto depois no Instagram, respondo pelo Instagram. Se for muito difícil, eu vou atrás e respondo depois. Fiquem Marcela, à vontade. bom, eu vou abrir o microfone para todo mundo agora, né, para vocês fazerem as perguntas. Só um minutinho, pessoal. Bom, os microfones estão todos abertos, então eu peço a gentileza para o pessoal que tiver interesse em fazer a pergunta, que vão abrindo de um a um, né? Ou se puderem levantar a mãozinha ali, reações ali tem que vocês podem levantar a mão, que daí fica mais fácil da gente ir se organizando, né? Então, aquele que tiver vontade de fazer a pergunta, pode fazer. Estou vendo aqui no chat, Posso mas eu acho falar? que não tem. Pode, claro, Terezinha. Por favor, só para tirar dúvidas sobre enxaqueca. Lá no início, eu acho que você falou em amitriptilina Uhum. e aí você falou um pouco da questão emocional. Você poderia, por favor, falar novamente sobre isso, que eu acho que não ficou bem entendido para mim. Sim, a questão de enxaqueca e dor de cabeça. A gente tem dores de Enxaqueca. cabeça diferentes. A gente tem dor de cabeça tensional e a enxaqueca, que é uma dor diferente. Então, especificamente sobre enxaqueca, a gente sabe que tem algumas medicações que podem piorar as crises de enxaqueca, sim. E a gente, não quer dizer que a gente não possa usar, mas a gente tem que observar se vai piorar as dores ou não. Mas a gente sabe que muitas vezes a enxaqueca é piorada por questões emocionais. Então, muitas vezes a gente pensa, poxa, mas se eu usar sertralina, digamos assim, um exemplo,
Será que pode piorar essa dor de cabeça? A maioria das vezes melhora, porque no momento que você trata o humor, trata a ansiedade, você acaba diminuindo a frequência da dor de cabeça. Não sei, casos graves de enxaqueca, que daí até pode ser que piore. Então, é uma questão da gente observar qual é o tipo de enxaqueca. Se é uma enxaqueca mais leve, pode ajudar muito. Os neurologistas prescrevem até venlafaxina, que em teoria poderia piorar a enxaqueca, mas como tem essa ligação, essa influência emocional muito grande na piora da dor, medicações tipo venlafaxina e duloxetina, que causam uma melhora da dor, podem ajudar bastante. E, fora isso, a gente tem a questão das medicações que são usadas para tratar a dor, né? Que é o topiramato, divalproato e a nortriptilina e a amitriptilina, que elas são muito boas para tratamento da dor mesmo. Tá bom, muito obrigada. Falei meio rápido, mas... Não, mas eu entendi, obrigada. Marcela, a Noane tem tem uma pergunta a fazer. Olá, tudo bem? Primeiro, obrigada. É sempre bom escutar assim coisas de outras áreas, né? Não é a nossa especialidade, então é sempre bem legal ter a visão de quem trabalha com isso de fato. Na verdade, a minha dúvida, mais ou menos, você respondeu de modo indireto, mas eu queria te ouvir um pouco mais. Eu estou fazendo uma avaliação de uma pessoa que veio com uma indicação da psiquiatra, entre fazer um diagnóstico diferencial entre TDAH e autismo, né? Assim, transtorno do espectro autista. E no fim, a direção que eu estou apontando é transtorno de personalidade. Ao observar as medicações, né, que estão sendo feitas, a sensação que eu tenho é que a psiquiatra, enquanto não tem mais respostas, foi tentando pegar um pouco de tudo. E uma das medicações que são utilizadas é a risperidona e o Venvance. Né, o Venvance como né, um opioide e a risperidona também, né, acho que é benzodiazepínico, né? A Venvance, só complementando, o Venvance é um estimulante, né? Isso. Então, ele é um estimulante e a risperidona é um antipsicótico. Antipsicótico. Então, assim, né, assim, eu imaginei que são duas medicações que têm, já ouvi estudos, assim, são medicações que têm alguns consequências a longo prazo cognitivas, assim, né, bem importantes. É uma pessoa bem jovem, de 20 e poucos anos. Então, eu queria ouvir, assim, um pouco nessas ocasiões, assim, né, de medicações que de fato têm algum impacto cognitivo a longo prazo, assim, né, como seria Então, essa visão essa questão, assim, eu acho que exemplifica muito bem o que acontece na prática, né? Porque são 3 diagnósticos muito difíceis da gente diferenciar. A gente precisa de uma observação bem prolongada, porque eles se confundem muito, se confundem bastante. E muitas vezes é difícil, então a gente pensa assim, poxa, não sei qual foi o raciocínio da médica especificamente, mas o Venvance seria utilizado para déficit de atenção. É uma medicação importante de usar no déficit de atenção? Com certeza. A gente sabe que o transtorno de déficit de atenção, se não tratado, pode ter um impacto muito negativo. Muito negativo, inclusive aumenta muitas comorbidades, ansiedade, depressão, abuso de substâncias, né, dependência química. Então, se a gente vai pensando em transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, muito bem indicada. Só que daí a gente percebe que, às vezes, fica a dúvida. Poxa, mas será que não pode ser um transtorno de personalidade? Será que não pode ser um quadro do espectro autista? Será que não pode ser autismo com TDAH também? Porque muitas vezes acontece ao mesmo tempo. Difícil diferenciar, realmente. Mas até assim, pensando na risperidona. A risperidona seria mais na questão, às vezes, dessa questão de controle da desregulação emocional. No autista, assim, até naquela explosividade, na agitação, na agressividade, a gente acaba utilizando nesse aspecto. Então, realmente, é um quadro difícil de tratar, com certeza. Assim, olhando pelo perfil cognitivo, não assim, o perfil cognitivo não indica nem para um nem para outro, né? Mas a dúvida é, se essas medicações acontecem, com certeza me parece que vai ter um impacto a longo prazo no cognitivo, né? Ou seja, o que está ok pode piorar. Assim, seria um pouco essa questão, Acho que do ponto de vista cognitivo, se você for pensar assim, no uso de antipsicótico a longo prazo.
Realmente, com o passar do tempo, até a apuração anticolinérgica não é legal. Mas aí a gente está pensando assim, muito longo prazo, né? Então, paciente jovem, por isso que é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Vale a pena manter o antipsicótico? Porque o antipsicótico tem outros efeitos colaterais, né? Então, opa, realmente tem indicação? E pensando no estimulante, daí a gente pensa, será que não vai descompensar, por exemplo, o transtorno de personalidade? Então, são coisas a se questionar mesmo. E é por isso que é importante a gente ter a visão de vários profissionais para a gente melhorar esse diagnóstico, né? Que realmente é difícil. Obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma questão, alguma coisa para compartilhar também, né? Às vezes, não necessariamente perguntar, mas sim compartilhar, né? E se precisarem também, temos os meus contatos de e-mail, Instagram, Facebook. Eventualmente, fiquei com vergonha de perguntar. Pode mandar e-mail, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, não tem problema, a gente pode conversar tranquilamente. Acho que a troca de experiência sempre é muito válida, né? Bom, estão te dando os parabéns no chat, né, pela excelente palestra, implicação, né? Perguntaram se você atende por algum plano de saúde. Sim, atendo questões práticas, né? A princípio, a Mil e Paraná Clínicas. No mais foi só isso mesmo, Marcela. Mas maravilha, precisando, assim, tem os meus contatos. Uhum. Precisando, estamos aí. Eu espero que tenha sido, assim, de utilidade, né? Porque a ideia é justamente que todos possam aproveitar o máximo possível para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Sim, com certeza. Então, só lembrando, pessoal, que a palestra vai estar sendo disponibilizada, né, a partir de amanhã, quando a gente subir no canal do YouTube do IPTC, né? E daí vai ser enviado para vocês o link por e-mail, tá? Então, amanhã, quando a gente subir, logo em seguida, o pessoal do marketing já vai enviar para vocês um link por e-mail para vocês daí terem acesso, tá? Então, daí, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente agradece a todos pela participação. Marcela, mais uma vez, muito obrigada, tá? E Eu que contamos com agradeço. você numa próxima novamente, tá? Sempre à disposição. Então, pessoal, obrigado, uma ótima noite para vocês e até uma próxima. Boa noite. Boa noite.